Muito bem, estamos aqui então nos estúdios da Máquina de Sucesso, um estúdio quase que universal, muito maior do que Universal Music. Não, Universal Music não, né? Universal Pictures. Você tá perdido porque hoje, meu querido, essa fala é minha. Hoje você é o entrevistado. Porra! Costuminho de começar sempre. Cara, eu tô meio perdido. Estamos aqui na Máquina do Sucesso, no estúdio podcast. Barra tudo. Barra tudo. Estou aqui com o nosso amigo, sócio, fundador de tudo isso daqui, da Máquina do Sucesso, Sex Appeal, TecnoHS. Leandro de Oliveira. Leandro de Oliveira. Nosso querido grande amigo Leandro de Oliveira, que já foi cantor também inclusive. Fui cantor sertanejo, daqui a pouco eu falo disso aí, pô. Pra vocês me conhecerem um pouquinho, né? Hoje eu vou entrevistar um pouquinho o Leandro de Oliveira, vou falar um pouquinho dele, vamos ouvir um pouquinho o que ele tem de falar dessa carreira brilhante, essa carreira que começou lá de baixo, na verdade. Bem baixo. Já morava aqui em Curitiba antes, já era de Curitiba aqui mesmo? É de Curitiba. Sempre foi de Curitiba? Sempre de Curitiba. Como é que começou? Começou lá na roça mesmo isso daí? Que roça? Era de roça? Caipira, como é que foi essa história aí? Começou do lado do córrego. Meu pai e minha mãe sempre moraram do lado de um córrego. O famoso Rio Espadilha. Caduzão, tu conhece o Rio Espadilha, né, Caduzão? Conheço. É lá no Xaxim, né? Caduzão morava perto ali. Rio Espadilha, então a gente brincava demais no Rio Espadilha. Então tudo começou dali, um garoto que começou sonhando demais, brincando com os ratos do Rio Espadilha. O Rio Espadilha hoje em dia é um esgoto, né não? É um esgotão a céu aberto, cara. Aberto. E na época ainda era um riozinho, né? Mas hoje é um esgotão a céu aberto. Então tudo começou dali, meu caro colega, amigo. Interessante, cara, interessante. E parece que tu já tinha algumas habilidades fortes na época, já batia uma bola, já era cantora. Cantava na igreja, como é que foi isso daí? Cara do céu, a minha família sempre foi muito religiosa, né? E aí, hoje, eu tenho ciência de que eu perdi inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades, no caso, né? De ser cantor, porque eu cantava, sempre cantei, né? Desde os 6 para 7 anos de idade, eu já cantava na igreja com a minha mãe. E depois eu fui me desenvolvendo como cantor. Aí eu peguei um primo meu, né? Que atualmente trabalha comigo na equipe da Mundial Marcas. E a gente cantava junto, cantávamos gospel, né? E a gente começou a viajar, cara. Começamos a gravar o primeiro CD e depois gravamos o segundo trabalho e a gente viajava direto, né, para cantar. Até em virtude disso que eu deixei de finalizar meus estudos, né? Eu encerrei meus estudos ali, acho que na 6ª série. Parei. Eu cheguei numa época da minha vida, pô, mãe, ô pai, olha aí, ó. Eu vou ser cantor mesmo, vou ganhar meu dinheiro assim, de igreja em igreja, ganho oferta e tal. E eu vou parar com esse negócio de estudar. Isso aí não vai me levar a nada. E, deixa parar. E meu pai e minha mãe, como também não tinham estudado, tá bom, Pia, então para de estudar, vá, fica cantando, então, aí tá dando um dinheirinho, vá. E desde então, isso acabou com a minha vida, cara. Esse negócio de cantoria, por quê? Eu não tinha ninguém do meu lado, né? Com a capacidade... Não tinha um incentivo, não tinha né, de empresariar, assim, a minha carreira e a carreira do meu primo. Então, cara, a gente só ficou ali, daqui a pouco foi murchando. Quando eu me vi, eu já tava pobrezinho, né? Como sempre, né, tadinho? Eu tava pobrezinho e não tinha condição de sair daquela mesmice ali, sabe? Daquele córrego. Sair do córrego, muito boa. E qual foi esse espaço que tu deu pra sair de lá, cara? Qual foi o espaço que você deu pra chegar na Mundial? Você pode ter várias profissões aí, até onde eu saiba. Já tem vários serviços braçais você fez aí também. Hoje em dia, né, você trabalha no Mundial, é um serviço muito automatizado, você repassa aqui funcionários e tudo mais. Convenhamos, você é um vendedor nato, cara. Eu vejo que você capta muita cliente pra cá. Exatamente. Traz muito cliente aqui pra dentro e vai repassando pro pessoal executar o serviço só. Exatamente, cara. Mas nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Foi recentemente. Recentemente o quê? 10 anos atrás que tem a Mundial, né? 10 anos atrás. 10 anos. Mas antes disso eu também já tinha outros negócios, enfim. Eu fui um cara muito sonhador, né? Normal. Na minha família eu sempre fui tratado como o sonhador. O Mundo de Bob. Sabe aquele desenho do Mundo de Bob? Muito bom esse desenho, adorava esse desenho. Cara, ele sentava assim, ele imaginava e lá ele vivia, né? Aquele momento e tal. Aquele fantástico Mundo de Bob. E eu era o tal do Bob, cara, anteriormente. Só que eu tinha esse desejo de trabalhar bem arrumadinho. Eu tinha isso na minha mente. Pô, cara, eu quero chegar num lugar, não quero trabalhar muito, quero ganhar muito e quero ter uma qualidade de vida legal, quero ter um carro bom, morar numa casa legal, ter minha família. Eu sempre sonhava assim, sabe? E aí eu sempre tentava conquistar isso, mas as minhas empreitadas eu nunca tinha êxito nessas empreitadas. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Em virtude de eu ter muitos desejos, muitos sonhos. E aí eu só queria pegar serviço de escritório. Eu não gostava, eu odiava sujeira. Eu odiava sujar a mão, cara. Com quantos anos isso? Isso aí já é com uns 12 para 13 anos, porque eu nunca tive nada fácil. Meu pai e minha mãe nunca me davam assim as coisas, né? Porque a gente era pobrezinho, né? Então, cara, eu tentava. E aí um tio meu um dia me ofereceu um trabalho, né?
de carregar pedra. Ele estava construindo uma casa dele lá e trabalho de carregar pedra. Aí fui lá, peguei uns carrinhos, comecei a manchar a mão de calo e tal. E fui lá, cara. Eu sempre fui muito trabalhador. Eu não sei porque a minha família sempre me dava o título de vagabundo. Eu não entendo, Sério? cara. Porra, eu carregava pedra, carregava terra. Da família, então. Cortava grama pros vizinhos, eu e esse primo meu que era cantor. Quando a gente faliu como cantor, eu peguei, pô, vamos levantar uma grana, pô. Peguei uma enxadona do meu pai, botei na bora, vamos lá, eu vou carpinando e você vai juntando os matos e botando no saco. E aí a gente fez lá uns 2 clientinhos, né? Depois a gente já desanimou, porque eu trabalho muito foda. Mas enfim, então eu vim tentando várias profissões, cara. Depois dessa de carregador de pedra, eu fui trabalhar na panificadora, depois trabalhei em mecânica de caminhão, mecânica de moto, depois trabalhei fazendo limpeza de caixinha de correio, né, aquelas caixinhas de correio. E aí eu era um cara muito envergonhado, né? Nessa época da limpeza de caixinha de correio, eu era muito envergonhado, então eu descia da moto com um tio meu, né, a gente pegou essa empreita junto. Eu lembro que a empreitada ia pagar R$2.100 para cada um. E aí eu precisava terminar os estudos, como eu já falei, né? Sim. Eu tinha parado na 6ª série. Eu falei, cara, eu preciso ser alguém na vida. Meu pai não vai me ajudar. Minha mãe também não vai me ajudar porque eles têm pouca condição. Então eu tinha visto já o valor para poder terminar meus estudos. E dava R$2.000, cara. E eu ia pegar 2.100. E aí a gente trabalhou um mês inteiro. E eu pensei, não, eu vou dar nos meus estudos. Todo esse valor eu vou dar nos meus estudos. Aí tem algum jovem alucinado aí que pensa, né? Com certeza. Vou comprar um celular pra poder me achar e tal. Cara, eu não. Aí você vê hoje só as pingas que eu bebo, mas os tombos que eu caí lá, as dificuldades que eu passei lá no começo, é difícil, cara. Aí hoje você vê eu com um carrão, um casão, uma família legal, uma condição legal. Mas enfim. Então eu trabalhei e eu era muito envergonhado. Eu descia da moto, né? A gente ia de moto, fazia limpeza de todas as caixinhas da cidade toda. E eu era metidinho já artista, né? Eu sempre toquei violão e cantava nas igrejas e tal, não profissionalmente mais. E aí, cara, eu descia da moto com um capacetão, assim, eu ia lá, limpava as caixinhas, enfim. É muita vergonha de alguém me encontrar e ver eu fazendo aquele tipo de trabalho. Mas eu fazia, cara. Vergonha, então. Eu tinha vergonha. Era um garoto novo, né? Um garoto novo, tinha 17 para 18 anos. Tinha muita vergonha, cara, disso, sabe? Mas enfim, daí eu terminei aquele trabalho, fui lá, paguei meus estudos, concluí o ensino fundamental e o ensino médio. Concluí, aí fiz ali um cursinho pré-vestibular para já poder entrar na faculdade. Tá? E aí acabei nem fazendo faculdade, porque já entrei no quartel, né? Eu fui consegui entrar no quartel. Foi um soldado, então? Fui um soldado, apesar de eu não querer, eu fui um soldado. Foi por quanto tempo lá? Ficou quanto tempo? Fiquei por quase 2 anos. Eu consegui enganjar, né? Quase 2 anos. Eu entrei no quartel e eu tinha uma capacidade física muito boa e eu já entrei pra equipe de corrida. Fui lá, já fui selecionado. Que fera, fui tratado como rei no quartel, cara. Não fiz o acampamento. Sou tratado hoje como o tal do boi na rosa. Do boi na rosa. O que significa um boi na rosa? Boi na rosa é o cara que é o atleta. É o cara que representa o quartel. Não sabia. Mas ele é tratado pelos tanga frouxa, como eu vou falar aqui, pelos caras que fizeram acampamento, os caras que se ferraram mesmo no quartel, os caras que foram lá, os chão de fábrica do quartel. Esses tratam a gente como os tal do boi na rosa, porque a gente que interessante, é o que representa, né? A gente é o que dá o título pro quartel, né? O quartel já subiu uns níveis a mais. Subiu os níveis a mais, mas enfim. Aí eu não gostava muito desse lance de ser comandado por esse militarismo, eu odeio essa parada. Aí eu pedi baixa. Hierarquia, né? Odeio, cara, esse negócio, onde não existe justiça, né? Ele te manda fazer os negócios, mas eu tenho uma dificuldade X, a dificuldade Y, não interessa. Vai fazer missão dada e missão cumprida. Mas olha que eu até concordo, hein? Eu acho que nessa idade, hoje quando a gente tá naquela idade, assim, né? Acho que é bom pra a gente ter um aprendizado, a gente receber ordens, eu acho importante naquela época. Quando tem 18 anos, a gente não tem muita noção, né? Não, cara, o jovem precisa de um direcionamento. Depois que a gente chegar nos 25, 30 anos que a gente entende. Exato. E dentro do quartel que você tem um direcionamento, você tem como é que é? Uma tarefa, e você tem que fazer aquela tarefa. Mas eu não quero saber, eu quero o pronto da missão. Não, mas, cara, vai pagar. Um dia, eu era meio submisso, né? Eu era meio boca dura no quartel. E aí um dia, um sargento Miqueleto, um cara muito brabo, um sargento brabo mesmo, sabe aqueles brabos? E aí ele tinha me pedido pra fazer cri-cri, cortar a grama com aqueles palitinhos, aqueles ferrinhos, sabe? Quando você tira do paralelepípedo? Cri-cri. Aquilo se chama cri-cri. Pra você tirar o matinho do meio do paralelepípedo. Cara, e o quartel só tem paralelepípedo, amigo. E aí, cara, ele me deu uma área. Bora, você vai tirar todo o matinho, vai fazer o cri-cri aí por umas tardes aí. Eu quero que você faça, porque ele não gostava de mim, né? E aí eu caguei pro sargento. E no outro dia, quando ele me viu, soldado 922! Eu falei, puta merda, sargento Miqueleto. Bora, você não fez ontem à tarde, vai pagar 1000 flexões. Você acredita? 1000 flexões. E aí ele pegou a cadernetinha dele assim, ó, soldado 922 Hélio.
1000 flexões. Bora, começa a pagar. Quanto você aguentar? Quanto você aguentou? Eu aguentei fazer umas 40 flexões, que eu tava com um físico legal. Primeira. Ele marcou 40 flexões. Todo dia que eu te encontrar, você vai cair. Até você não aguentar mais, você vai pagar flexão. Cara, é um negócio Mas não legal. fez as 1000 flexões, então achei que ia fazer num dia só. Não, eu fui fazendo, né, gradativamente. Dia após dia eu fui fazendo as flexões. E aí, cara, só sei que eu encerrei lá as 1000 flexões, e aí a gente até se tornou amigo, que eu era muito cristão, e acabei levando esse sargento pra igreja. Caramba. Acabei levando pra igreja, a gente se tornou amigo ainda. E depois a gente, né, fez sarro disso, lembrar dessas coisas assim. Mas enfim, então passei pelo quartel. Fiquei lá um ano e meio, né, sendo atleta do quartel, depois saí do quartel e aí comecei a vida mesmo, né, na labuta, na vida de vendedor. E já foi pra vendedor daí depois? A gente foi pra vendedor, entrei direto numa empresa chamada... não, minto. É que são tantas coisas que às vezes eu acabo me esquecendo. Depois que eu saí do quartel, eu entrei numa empresa química, né, que eu tinha aberto com um colega meu que tinha desenvolvido um produto lá. E aí comecei a trabalhar com ele, cara, mas eu ganhava R$500 por mês. E dentro disso eu encontrei a minha esposa, né? Dentro dessa transição, eu encontrei minha esposa e eu me casei com ela. E aí, cara, a gente vivia dentro de um quartinho que tinha um banheiro. Não tinha nenhuma cozinha. E aí eu ganhava R$500 na época por mês pra poder pagar meu aluguel, sustentar minha esposa, comprar roupa pra gente, enfim. Durante 3 meses foi assim. Deu certo com 500? Mas bem que na época... Deu certo que a gente gastava um pouquinho, né? Mais, né? Gastava um pouquinho aí só pra agilizar a conversa. Então, 3 meses... levou pra mim pra água poder bater na bunda e eu dizer, não, preciso de coisa melhor, cara, tá louco? R$500. E tem gente que a vida toda a água fica batendo na bunda e ele aprende a respirar debaixo da água. Eu não entendo essas pessoas, né, cara? Muito boa essa analogia. Eu não entendo essas pessoas. Leandro, me conta como é que foi esse começo nas vendas. Cara, vi que você tem um talento nato aí pra negociar. Pô, cara. Já vi ele negociando com muita gente aí, já vi o cara negociando aí com os clientes da Mundial. E tem uma negociação bem agressiva, bem imposta, né? Eu não entendo tanto assim dessas negociações. Não sei se eu posso falar isso. Pode, mas eu nunca vi você perder uma venda, cara. Isso é um fato, pelo menos pra mim. Eu realmente não vi, por mais aí agressiva que fosse a venda ou problemas de alguns dos lados. Como que começou essas habilidades? Tu, desde o começo, já sabia vender as coisas? Como é que foi isso daí? Desde jovem, já tinha um linguajar mais assim, mais para vendas? Desenvolver isso daí, que você foi vendedor em algumas empresas no início, não foi? Fui vendedor. Assim que você saiu do exército, né? Isso, deixa eu até te contar um fato bem curioso, eu já respondo a sua pergunta. Eu fui representante comercial de uma empresa chamada Copapel, né? E aí tinha lá os gerentes, que era meu colega e tal, ele era de São Paulo, um gerente muito articulado, um cara muito bom. E aí eu saía com ele direto, né, pra ele me ensinar a vender. Foi a minha primeira empresa formal, assim, de vendas que eu entrei pra começar a vender e aprender a vender, né? Então eu entrei lá como representante comercial, não tinha carro, minha mãe foi lá, financiou um carro dela em 48 vezes, cara, foi terrível, cara. E eu não tinha salário na época, né? E aí eu entrei nessa empresa, eles me deram um salário base, né, ali em torno de... Cara, não me lembro o salário, acho que era 1.200 pila e mais comissão de 7% sobre as vendas que eu fazia. Eu tinha ali meu setor. E aí comecei, né, vender e tal. E aí saiu aquele gerente que me contratou, pegaram o melhor vendedor da empresa e colocaram ele como gerente. E esse vendedor, antigão, era meu amigo, era o tal do Vanderlei. Era o melhor vendedor da empresa, disparado. O cara, ele era tímido, ele não falava muito. Então, eu acho que dá pra gente desmistificar essa questão de que o vendedor tem que falar, lá. Cara, eu acho que o bom vendedor é aquele que menos fala, é aquele que mais sente. Falar na hora certa, né? O cara, ele é sensitivo, ele presta atenção nos movimentos, leitura corporal, tom de voz do cara, quando ele tá falando, o vendedor, ele vai prestando atenção, ele vai construindo, sabe, um avatar assim na cabeça, acho que esse cara se encaixa assim. Ele vai fazendo um rapport, né? O tal do rapport. Você começa a se conectar tanto com a pessoa que você faz o rapport, você começa a falar já igual, começa a cruzar os braços quando o cara cruza os braços, coisa assim, é muito louco, cara. Mas enfim, então esse cara, quando ele assumiu, esse melhor vendedor, ele assumiu e aí ele já me mandou embora. Estranho, né? No meu primeiro mês. Já começou com fracasso, cara? Não, a minha vida de vendedor, né? Minha vida de vendedor que eu... Né? Pô, cara, a carreira de vendas é o que dá mais grana pra todo mundo, né? Todo mundo. O vendedor é o que mais pode tirar um salário maior aí na empresa. O vendedor, né? É o Neymar, né? Exatamente. É o cara pode ganhar é o mais estrelinha, que o proprietário, né? Estrelinha de qualquer empresa. E aí, cara, só sei que esse cara entrou e a primeira coisa que ele foi fazer antes de ele assumir a gerência, que ele era um cara marrentinho, né? Não quero, tô bem em vendas, ganhava muito bem. Daí os donos da empresa, não, cara, entra e tal. Não, mas pra entrar, eu não entendi essa também. Você também não vai entender.
pra entrar na gerência, eu vou manter o Leandro, que eu era amigão dele, eu sou cristão, ele também era. Vou manter o Leandro, não sei o que, vou manter a equipe. Não, tá bom, concordamos. Daí ele entrou, os caras começaram a jogar meta. E ele viu, porra, eu acho que esse cara novo, o Leandro, não vai atingir a meta. Mal sabia ele que eu tava já batendo a meta. No meu primeiro mês que eu entrei na empresa. Que foi muito rápido, né? Foi simultâneo. Eu entrei, saiu o gerente velho, entrou o gerente novo, que é esse meu colega. E ele já viu, ele falou, cara, eu vou precisar trazer vendedor bom. E ele não me achava um vendedor bom, de certo. Não via o meu histórico de vendas dentro da empresa. Sim. E aí o cara entrou, já me mandou o pé na bunda. E eu falei, porra, como diz aquele cara. Falei, mas o que aconteceu, Vanderlei? Não, Leandro, a gente precisa de mais vendas aqui e tal, o pessoal tá me pressionando, você sabe como é que é, então eu já te dispensei aí e tal, pode pegar tuas contas lá embaixo e tal. Falei, mas por que você me dispensou? Não, é porque você não tá batendo a meta, né? Tem semanas que você não bate a meta e tal. Eu falei, mas como que eu não bato a meta? Tá lá, a meta tá batida. Capaz que você bateu a meta? Pode ver com a minha televenda, minha telemarketing na época, né? Veja com ela, eu bati a meta, cara. Por que você me mandou embora? Pô, Leandro, agora os caras já bateram essa demissão lá, cara. Poxa, cara, me perdoa. Não, vem trabalhar comigo na minha outra empresa aqui. Ele tinha uma empresa de limpeza de piso e tal. Pô, eu falei, legal, que coisa louca, né, bicho? Saí de representante comercial e fui lá limpar piso do cara. Era trabalho, serviço braçal, assim, não era mais vendas e tal. Braçal. E aí você pensa, foi uma frustração enorme. Era pra mim nunca mais querer trabalhar na área de vendas, né, cara? Muita gente já desistiria. Muita gente desistiria. E aí eu falei, nossa, mas que injustiça que aconteceu comigo, né? Eu tendo que pagar o carro, não tinha pago a primeira parcela do carro. Só tinha 47. Não, eu não tinha 48 ainda, não foi pagando a primeira. Porque ainda dava aquele tempo largo pra poder começar a pagar a primeira. Tinha aquela carência, acho que 60 dias, né? Eu lembro. Cara, o cara me deu 60 dias e eu fui mandado embora antes de fechar os primeiros 60 dias. Que bom, olha só. Já foi embora no começo. O que eu fiz? Aí eu me apavorei, né? Normal, me apavorei. Já vendi o carro pra um tio meu ali e tal. Achei que eu não ia aguentar pagar. Enfim, essa foi a experiência meio amarga que eu tive em vendas. Só voltando. A primeira experiência, né? Exatamente. A primeira experiência amarga que eu tive em vendas, que dali eu já poderia desistir da carreira de vendas. Né? Mas não, eu bati na tecla, fiz alguns cursos de oratória, comunicação, curso de venda. Cara, eu sempre fui muito ir pra cima mesmo, sabe? Aquele cara que vai pra cima. Eu tenho essa cultura, sabe? De se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. O milagre que Deus pode fazer, como assim eu acredito, e nós também cristãos acreditamos, ele vai fazer. Mas ele depende de você para fazer alguma coisa. Porque ele não vai jogar a benção na tua cabeça, porque você vai morrer. Em Êxodo fala que Deus mandou o maná pro povo de Israel, só que não mandou no local que eles estavam, cara. Deus mandou o maná lá à frente e eles tiveram que se deslocar para poder comer o maná. Que era o maná? O maná era um alimento, né? O povo pediu alimento para Deus. Na época Deus respondia assim na hora, rapidão? Na época era olho por olho, dente por dente, você falava com Deus. A ligação já era rápida. A ligação era direta, a conexão era direta. E Deus mandou o maná e caiu lá pra frente. E o povo teve que ir atrás do maná. Porque se caísse no povo, ia matar o povo. Porque o povo era um murmurador. O povo desgramado, cara. O cara que reclama da vida, cara, é um cara desgraçado, bicho. Porque o cara não tem capacidade de agradecer pelo ar que ele tá respirando, cara. Pelas pernas que ele tem pra se locomover. Pela mão que ele tem pra poder andar de mão. Apresenta a tua mão aí, ó. Apresenta a mão. Cara, foi a golpe baixo, cara. Vamos mostrar agora tu sacaneou, cara. Vou mostrar a mão do Alex aqui, que ó, ele sofreu um acidente hoje. Não, eu vou contar. Você não vai contar. Não, cara, já fugiu totalmente do que a gente tava falando, cara. Eu pedi pra ele não falar dessa mão, cara. Mas ignora. Vamos falar da mão. Eu vou falar da mão, porque a mão é importante. Certa vez, estava o meu colega Alex vindo de moto, que ele gosta de andar de moto, né? Ele gosta de andar de moto e ele estava indo atrás de uma jovem senhora. E essa jovem senhora me bate a seta para a esquerda. Automaticamente, qualquer motociclista, né, vai entender que ele pode ultrapassar pela direita, porque a senhora ligou a seta para a esquerda. Complicado. Ok? E ele começa a ultrapassar essa jovem senhora pela direita. E aí, então, esta jovem senhora faz o seguinte, entra para a direita, pelo mesmo lado que ele estava ultrapassando. E aí o que deu? Deu batida, mas pasme que esse ainda não é o ponto principal da história. O ponto principal é o seguinte, ele caiu, saiu tropicando, blá, 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 blá. E aí quando ele levantou, meio, né,
Ah, eu não caí, eu meio que pulei da moto. A moto ele caiu, pulou e saiu, foi muito ninja lá saiu ainda. correndo, porque o cara tem um porte atlético, né? O cara é lutador de jiu-jitsu, vale tudo. E aí o cara saiu, né, caminhando, tropicando, assim, e falou: minha senhora, o que a senhora tá pensando? A senhora me fechou. Mas você que tá errado, falando pra você, né? Você não viu que eu dei o pisca? Eu dei o pisca. E aí os caras, né, começaram a se... Tinha uns caras atrás, os caras ainda falaram, os caras de manutenção falaram: minha senhora, o teu pisca ainda tá ligado pra esquerda. Não, eu berrei pra você, me deu um pisca pra esquerda e entrou pra direita, minha senhora. Meu Deus do céu, cara. Era uma moça mais nova. Uma moça mais nova, né? Tava até nervosa e caduquinha, né? Porque ligou pra esquerda e entrou pra direita. Acontece, o que eu vou te dizer, né? Cara, acontece. Sou Mas muito então, é só voltando então da reclamação, ele veio aqui e não reclamou. Só que não, ele reclamou. Ele reclamou da moça que fez tudo errado. Cara, eu cheguei puto, cara. Estraga o dia de qualquer um. Nossa, aí eu tava com a minha Tornado. Adoro aquela moto, cara. Pô, mas diversas vezes ainda a gente tem uma nossa moto aqui no estúdio aqui. Que tem uma moto aqui que tá sempre aqui, tá enraizada aqui, né, cara? Então pra quem segue lá no meu Insta lá, vê que volta e meia eu tô andando com aquela moto. E não é minha moto, a moto é do Leandro. É uma R1, que eu ando mais que ele. Anda mais que mais cara, dele. Então, meu, se eu tivesse com aquela moto ali, então, nossa senhora. A estraga ia ser maior, né? Graças a Deus, estragar a moto, com certeza, porque eu não ultrapasso o limite de velocidades. Não ultrapassa mesmo. Andei de carro com ele, é bem legal. O cara é bem joia. Então é o seguinte, eu não entendo quando essas pessoas elas têm o hábito de reclamar. Cara, eu nunca fui assim tão reclamão. A fase da minha vida que eu comecei a reclamar é porque eu me juntei com muitas pessoas que reclamavam. Se tu for atropelado, você não vai reclamar então. Cara, eu vou registrar isso aqui. Eu te juro, eu já bati o carro, já virei caminhonete. Eu vou chegar aqui e não vou... Cara, eu te juro, Deus é minha testemunha. Lembrarei desses momentos. Eu não penso em nada negativo na hora. Eu não penso, cara. Eu só penso, eu estou bem, se tiver alguém comigo, todo mundo tá bem. Com certeza. Cara, eu não vou reclamar. Você pode ter certeza disso. Eu não vou reclamar, porque eu não sou apegado a nada, a coisas. Pô, estragou meu dia e meus próximos 20 ainda. Cara. Talvez é complicado mesmo. Normal, acontece. É complicado e mexeu com dedo e tal, a coisa física é braba. Mas enfim, então eu nunca tive essa cultura de reclamar. Eu nunca tive essa cultura de reclamar e eu acho que é por isso que hoje eu tô tendo sucesso, não o que eu espero, né? Porque o que eu quero é coisas muito grandiosas. Enfim, mas eu agradeço demais a tudo que eu tenho, cara, tudo que eu conquistei. E assim, com vendas, a minha experiência já não começou bem. E aí depois daquilo, cara, assim, foi algo que me ensinou demais. Um mês eu trabalhei na empresa e não chegou a fechar um mês, o cara já me meteu o pé na bunda. E aí veja você, o que você faria no meu lugar? Se tivesse, porra... Olha, talvez eu ficasse desanimado, mas não dá pra parar, né? A vida não para. Então, não para, pô. Realmente eu acho que eu faria exatamente o que você fez. Aceitei qualquer coisa. Né? O cara me chamou pra trabalhar na limpeza. Cara, se eu tô precisando, tem uma mulher, tem mais gente aí pra com responsabilidade, né? Exato. Então acho que é o que qualquer homem faria, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito, cara. Não dá pra fazer o que a gente quer fazer 24 horas. Homem faz o que precisa ser feito. Menino faz o que quer. Faz o que quer, exatamente. Muito boa. Então, assim, então foi essa a minha primeira experiência, cara, que eu acho válido e eu trago comigo, eu lembro muito disso, porque era para ter dado tudo errado. Se eu tivesse desistido em trabalhar com vendas, eu seria um administrador de empresa, né? Porque eu tenho formação superior em administração de empresa. Você sabia que eu já fiz até contabilidade? Eu não falei para você, eu fiz contabilidade? Não sabia. Eu não cheguei a concluir, tá? Fiz acho que 1 ano de contabilidade, era 1 ano e meio. Era um curso técnico. Eu ia me formar também em contador. Então eu concluí a faculdade de administração, não concluí o de contabilidade. Eu fiz processos gerenciais, o tecnólogo. Esse eu concluí, processos gerenciais. Depois eu fiz o tecnólogo também em mecatrônica industrial, que é aquela parada de robótica, cálculo, só que esse eu não cheguei a concluir também. Fiz mecatrônica? Pois é, eu ia perguntar, tu é bom em cálculo? Cara, acho que tu não serve pra isso, né? Cara, é muito cálculo. Eu não sou um cara de exatas, eu sou um cara mais nítido. Eu sou um cara mais humano. Não, conversa muito bem, né? Se relaciona muito bem com o pessoal. Tá sempre na rua, diga-se de passagem. Sempre na rua. Então, eu tenho uma história muito legal e eu nem sempre me lembro dela, até por isso que eu tô escrevendo, né? Você me indicou fazer a storytelling ali, fazer as 10 histórias para poder organizar isso tudo, cara. Eu tenho 38 anos de idade, cara, mas eu tenho história para contar, bicho do céu. Verdade. Parece que eu sou um Matusalém, cara. Parece que eu sou um Matusalém, bicho. Quando a gente começa a conversar aqui, sou amigo pessoal, tô sempre aqui na casa do Leandro aqui. E, cara, quando a gente começa a conversar sobre passado, cara, é incrível. É incrível como uma história liga a outra, cara. Passa madrugada falando, cara. Exatamente. Só sobre passado. Ainda mais se for pra falar sobre futuro, aí é uma semana inteira. Porque planos aqui é o que não falta. Nossa vida. Vamos falar um pouco dos nossos negócios que a gente tem?
Cara, eu queria te perguntar ainda sobre a vida amorosa, cara. Não, mano, Acho então que a gente vamos, não vamos falou deixar sobre pra isso frente. ainda. Vamos Pô, lá, é uma história. Não é uma história curiosa, uma história talvez diferente pros dias de hoje, pros dias atuais. Mas eu acho que tem muito sucesso aí na tua vida amorosa, na tua vida pessoal, na tua vida em família. Que eu acho que, cara, vale Eu muito a cheguei ao pena ápice já, dividir. bicho. Eu acho que eu já cheguei ao ápice desse. Conta pra gente como começou esse relacionamento, cara. Meu- Mas fala desde o começo pra gente que, olha, eu já ouvi essa história da esposa aqui do Leandro aqui. Ela já me contou essa história uma vez que o Leandro tava fora aqui. E é uma história muito boa, muito bacana essa história aí. Eu queria ouvir por ela ainda, porque eu acho que ela contando é mais engraçado. Acho que ela conta alguns detalhes engraçados ali. Eu nunca fui muito namorador, né? Eu sempre tive uma síndrome assim, que, porra, eu sou muito pobrezinho. E antes eu era muito Eu pobrezinho. era. Né? Eu era muito pobrezinho mesmo. E eu tinha. Como é que fala? Não é síndrome. Introvertido? Eu era introvertido, eu era tímido demais. Como eu era cantor, mas eu fazia segunda voz. Então eu só ficava com a cabecinha baixa. Mas enfim, as meninas queriam eu. Elas me queriam. Eu ia Ela num disse monte isso. de igreja. As meninas tudo me queriam, cara. Mas eu não queria porque minha condição financeira não era... Era Como é aquele que eu ia cantor, levar, eu ia levar uma menina pra passear, cara? Né? Pagar um sorvete. Como é que eu ia pagar um sorvete e tal? Era minha mãe que me bancava. Porque meu pai não conseguia me bancar. E foi até que idade, assim? Cara do céu, foi até uns 19 pra 20 anos, né? Porque eu saí do quartel, né? Parei de Nossa, ganhar aquele negócio, aí entrei de novo na dificuldade. Até eu me encaminhar na vida, bicho. Cara do E céu. conheceu a Adri como? Eu na conheci igreja, a né? Adriele na igreja, com 24 anos de idade, eu conheci ela. Eu já tinha passado por inúmeros relacionamentos, né? Mas não sérios, né? Eu só tinha namorado duas meninas antes da Adriele, sério, né? Que era uma menina que eu comecei a namorar, pasme, aos 8 anos de idade. Caraca, começou desde Comecei a a namorar brincadeira. as meninas com 8 anos de idade. Até os 16 eu namorei ela. Até por isso que a minha infância toda foi bem legal, assim. Enfim, não tive nem a oportunidade de me envolver pra fora, assim, nas bagunças. Porque eu tava namorando firme, cara. Legal Tava isso. namorando firme. E eu ia casar com essa menina, a gente terminou. E aí voltamos de novo, quando combinamos de casar. Daí falou, não, agora acho que não dá mesmo, filha. Vamos cada um pro seu lado, que acho que não vai rolar. Daí terminei com ela. E aí que eu comecei, né? Essas experiências de vendas que eu falei, entrei no quartel e tal. Daí comecei a arriscar um pouco mais. E aí depois de conhecer várias igrejas e cantar por várias igrejas, aí eu conheci a Adriele, na igreja que é a do meu pai mesmo. A igreja que eu conheci, aquela primeira menina que eu namorei, Olha né? só. 8 anos, eu larguei dela, daí voltei de novo na igreja e encontrei a Adriele, que é hoje a minha esposa, né? Que bacana. E aí eu encontrei ela com 24 anos, a gente... quando eu tinha 26, eu tava me casando com ela. E Com 26 casaram. ela tinha 14 quando eu a conheci, né? Então a diferença de idade é de 10 anos. Mas isso não foi uma dificuldade. Até porque eu queria uma menina um pouco mais recatada. Eu não gostava daquelas meninas, sabe? Chega aí! Aquelas meninas muito dadas. Eu não gostava daquelas meninas. E até hoje eu não sou muito fã, não. Até hoje eu não sou muito fã, não, cara. E a gente, então, se encontrou, conversamos. Formalmente, fui lá, pedi a mão dela pro vô, né? Porque o pai dela eu tinha mandado matar. Ah, mentira. Infelizmente morreu. Infelizmente morreu. Ai, os caras. Mas os o detalhe, troll não para. eu brinco, mas é o seguinte, é que o pai dela era totalmente Próxima vez a gente vai gravar com a Adriele aqui, hein? Quero ouvir essa mesma história da Adriele. Não, eu mandei cortar o... Coitado. O pai dela morreu de acidente de caminhão, cara. Ele, infelizmente, Nossa, ele não era sabia. a favor. Ele não era a favor do nosso relacionamento, ele odiava eu. Não sei porque eu sou um cara tão legal, sempre fui tão legal. Então, você pode parecer, assim, meio bizarro, né? Mas o pai dela não queria mesmo o nosso relacionamento. Mas não era um pai presente, né? Não Era um pai presente. Então atrasava as pensões e tal. Depois deu um problemão. Enfim. Então... É uma fase Não da conta. vida dela. É uma fase. E, graças a Deus que ela tinha a vozinha e o vozinho dela, né? Que representava. Então eu fui lá pedir a mão da moça pra avó e pro vô. E pra mãe dela, que também é presente, né? A Donadinha. E Donadinha, danadinha. Conheci a Donadinha, muito gente boa também. Gente Pessoal, boa pra gente caramba. boa pra caramba. A família de vocês é fera pra caramba. Hoje é minha sogra. E aí ela falou, mas ela é muito nova, vocês estão malucos? Mas como assim? Não sei o quê. Eu falei, não, mas... Aí consegui conversar com ela, a gente se alinhou e permitiram o nosso namoro. E aí demorou 1 ano, a gente noivou. Né? Pedi ela inovada, a gente noivou e depois de 1 ano a gente casou. Tá bom? E desde então, né, a gente demorou 5 anos pra ter o primeiro filho. 6 anos, né, pra ter o primeiro filho. A gente teve o primeiro filho, o Arthur, né? E agora, depois de um ano e... calma aí. Depois de 5 anos a gente teve... 6 anos a gente teve o Arthur. E depois de 6 anos a gente teve o Ethan. Valentim agora. E por que demoraram tanto assim pra ter o Arthur? Eu não sei, que cara. vocês A gente se esperaram? arrependeu muito. A gente se arrependeu muito, muito, muito de ter tido filho tarde, assim.
Eu vi que vocês sempre são... Dá pra ver que vocês se fecharam muito cedo, né? Se fecharam, eu digo, um ao outro, né? Vocês realmente se encontraram ali e concretizaram ali, realmente. Né? O relacionamento e deu certo. E eu vi que ela era a mulher certa pra mim, né? Porque todo mundo tem uma visão de mulher certa, né? Algo assim que acredita, se eu encontrar esse tipo de pessoa... o seu mundo ideal, todo mundo tem, né? Quando não encontra, você tem que mudar a pessoa que você tá para que ela se torne essa pessoa ideal. Mas enfim, então a gente tem 2 filhos, estamos querendo ter aí mais o terceiro já daqui. E o objetivo é ter quantos? Ter 5 filhos. Eu falo pra todo mundo, o objetivo é ter 5 filhos. Vocês estão contando assim algum intervalo de tantos anos para ter filho ou não? Então, ou só... do Arthur pro Ethan foi 5 anos, né? 5 anos. E agora do Ethan pra Lara, a gente quer deixar passar 1 ano e meio. Daí já tem Lara a próxima, então. Lara Charlotte, o nome. Uau. Lara Charlotte, exatamente. Nome legal. Tem gente roubando já nosso nome. A gente fala os nomes, cara. O primeiro filho é Arthur Philip, o segundo é Ethan Valentim, o terceiro filho será Lara Charlotte. Nome de reis. Só nome forte, por quê? Deu boa, eles vazam do Brasil, vão viver como americanos já não dá nos Estados faz Unidos, sentido. que os nomes já estão... Tenho essa ideia também, eu acho muito bacana isso daí. Você ter filho a cada tanto tempo mesmo, intervalo. Porque eu acho que uma casa saudável, uma casa feliz, você tem todas essas diferenças de idades, né, cara? Legal. Pô, às vezes a gente vê em casal assim, às vezes de velhinho e tal, que mora só os velhinhos, e a cada tanto tempo você vê os filhos, os netos. E assim você sempre vai ter alguém dentro de casa. Sempre tem alguém jovem dentro de casa. Eu acho que é isso que... É você realmente ter alguém mais velho, alguém mais novo. Cara. Acho que é isso que é saudável, sabe? Eu fico até um pouco triste, assim, quando a gente faz um lar de idosos, você faz onde só tem idosos lá, sabe? Eu acho que falta um pouco mais de vida ali, né? Falta, e a criança, criança traz alegria, criança, né, cara? Vida, né, cara? Criança é alegria. As pessoas tentam substituir com um animalzinho, né? Mas, hoje em dia tem pai, mãe de pet, eu também acho isso... cara, você acaba querendo se preencher com isso. Tem alguns casais, tem alguns amigos, principalmente amigos, assim, que, tem um cachorrinho e, cara, trata como filho, cara. Nossa, não pode deixar o cãozinho, leva pra mãe, contrata babá, leva em viagem, quero fazer tal coisa, não posso fazer, não posso viajar porque tem um cãozinho. Cara, eu sou muito contra isso. Pra cachorrinho. Hoje em dia cara, tem isso também. Cara, faz tudo que precisa fazer pra um cachorrinho. Tem tanta criança passando nessa Exatamente, cidade, eu vejo que isso é uma necessidade que você tem, um auto-preenchimento, sabe? E como você tem uma dificuldade com relacionamento hoje em dia, acho que a pessoa acaba sempre protelando, ou não é o cara certo, não quero moldar, não quero me moldar, eu quero que alguém se encaixe a mim, mas eu não quero fazer força pra mim se encaixar ela. Exatamente. E, cara, você vai protelando. Aí você chegou na chave. Entende? Aí chega um momento na vida que não dá mais. Porque demora pra você construir, você não constrói algo de uma hora pra outra. Principalmente depois de uma certa idade. Fica cada vez mais difícil você se encaixar, você se condicionar a uma pessoa, né? A pessoa acha que adere ali a ser pai de pet. É mais fácil, né? O pet tá ali. Fácil. Ela não quer assumir a responsabilidade. Exatamente. O pet se adapta a você, né? Exatamente. O pet se adapta. E agora vai ter uma criança pra você ver. Ele faz birra, ele quer as coisas. Cara, aí que você vai provar o seu valor, né? Aí você faz acontecer. Aí você faz acontecer. Mas eu acho que nada substitui isso. É o seu gênio que você tá passando ali pra frente ali, é a sua cópia, sabe? Eu acho que você tem mais do que proliferar o mundo da forma com que você acha certo mesmo. Exato. Cara, eu conheço gente solteira que não consegue se adaptar a nenhum tipo de mulher, ou mulher que não consegue se adaptar a nenhum tipo de homem. Tem esses dois extremos conhecidos meus e, cara, eles não são felizes, cara. Eles falam com a própria boca deles. Porque perderam todo o tempo da juventude bagunçando. Literalmente bagunçando. Eu vou pra balada, vou ter criança pra quê? Pra perder tempo, ficar cuidando de criança, trocando fralda? Cara, mas você não sabe como isso é prazeroso, bicho. Se você pensar que aquilo ali é a tua prole, bicho, aquilo ali é a tua estrutura, aquilo é teu time. Como é que uma pessoa pode sobreviver nesse mundo que é tão hostil, né? Todo mundo é tão violento, cara. Todo mundo é tão maldoso, todo mundo quer ver o teu mal. E aí você vai se privar de ter a tua própria equipe, tua própria família, alguém que saiu teoricamente de dentro de você mesmo. Você um hospedeiro. Nome, né? Um hospedeiro. Teoricamente. Cara, você não vai querer montar a tua equipe, aquela equipe que vai interagir com você, que vai falar, que vai te ajudar quando velho. Daí o cara fica velho, vai depender de quem pra poder cuidar do cara. Exatamente, também. Se você não quer doar essa sua juventude agora pra poder cuidar de um serzinho menorzinho, como é que vai ser lá no futuro? Se você não doa tempo aqui, ninguém vai doar tempo pra você no futuro, filho. Você vai virar uma criança depois que você ficar velho, não é? Você não vai virar uma criancinha? Eu acho que isso daí é muita coisa modernidade, né? Hoje em dia tem esses movimentos independentes, feminista mesmo. E o que acontece, na minha visão, tá? O que acontece é que você é jovem, você quer descobrir, quer desbravar. Isso. Você começa lá, quando você é jovem, adolescente, você acha que a resistência, ser do contrário, é legal. E você procura seu estilo. E tá tudo bem você procurar seu estilo, ser quem você quer, a sua identidade. Muito bacana isso.
anos, mas você acaba vivendo a sua vida e ignorando o futuro. Só que acontece que depois dos 30, acho que o seu relógio biológico começa a apitar. Algumas coisas que você quer a sua vida, que é quase que obrigatório na sua vida, você quer. Né? Questão de filhos, você pode não querer lá quando você tem 18 anos, 20 anos, 25 anos, mas vai chegar uma hora que você vai querer. E principalmente se você é mulher, é muito mais difícil, porque demora para você se conectar, você construir. E, cara, depois a necessidade que você tem de suprir esse lado aí, e depois dos 35 aí, a máquina costuma fechar, né? A fábrica costuma fechar, fica um pouco mais difícil. E, cara, acho que se você não se dedica a isso, você não se dedica até ali em conhecer uma pessoa, porque, cara, hoje em dia conhecer alguém que vale a pena um investimento. Tem muita gente, pô, eu quero levar para sair, não quero viajar com a pessoa, é um investimento. É o maior investimento, né? Exatamente. Eu acho que é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, achar alguém, achar uma parceira, você homem achar uma parceira que se conecte a você e viva os teus sonhos, te ajude, te dê estrutura psicológica, porque a mulher de verdade, na minha opinião, é aquela que te dá estrutura psicológica. Uma matriarca, você sai, né? Você chega em casa, tem aquela paz, ela promove a paz no teu lar. Não é aquela mulher que promove a desgraça, o inferno, que você chega em casa, a mulher já chega te acusando, brigando com você. Mas por que você não fez isso? Mas por que você chegou tão tarde? Onde você estava? Essa mulher é a mulher goteira. Segundo a Bíblia, existe a mulher goteira. Como é que é a mulher goteira? Conta pra gente. Você entendeu o conceito? Eu não esperava. Você chega em casa no celular, o cara no trabalho já tá. Chega em casa, vai ficando mais intensa a gota. E bicho, tem mulher chata, eu conheço, cara, mulher de amigo meu. Não é instrumento musical. Aquela. Eu não vi na mulher cara. Goteira, cara. Viu? Mulher goteira, cara, tem mulher chata. Eu vejo os relacionamentos aqui nas imediações dos meus colegas, né? E a gente aconselha muito casal. Pode não parecer. É verdade. Mas a gente aconselha demais. Eu falo pra Adriele, pega no pé dessas mulheres que são ciumentas. Fala pra ela deixar os homens dela em paz. Que senão a mulher, ela capa emocionalmente. Ela capa o homem, né, emocionalmente. Ele não consegue ganhar dinheiro, ele não consegue se dar bem profissionalmente, como pai, como homem, né, como macho do lado da esposa, porque a mulher desmotiva o cara toda hora, tirando o cara pra babaca. O cara é um Zé Ninguém. Ah, você é ninguém, olha só o outro cara. Caramba. A mulher não promove o próprio homem, cara, não fica elogiando. Porque, cara, vamos falar a verdade. Tem como um cara evoluir, mentalmente falando? Se ele chega em casa, ele é só bombardeado, e aí como a mulher bombardeia, se o cara tem filho, o filho vai bombardear também. Por quê? A mulher dá vazão para que isso aconteça dentro do lar do cara. E aí o cara precisa disso. O cara sai pra rua pra guerrear, pra caçar, e ele volta pra casa pra trazer o alimento. Exatamente. Ele chega em casa, aquele inferno. Como é que vai virar a vida de um cara desse? Fala pra mim. Como é que vive não um cidadão consigo entender desse? como é que esses casais não se entendem. Chegam a decorrer da vida que, você ainda não tá alinhado. Como é que essas diferenças ainda acontecem? O que deixou escapar ao decorrer do tempo? Qual foi o princípio que você não relevou? Você não levou adiante, sabe? O que vocês deixaram pra trás pra chegar nesse ponto? Qual que foi os errinhos que... É que nem uma goteira. Você deixou cair uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, quando você vê tá caindo uma jarra de água já. E o que tá acontecendo? O que chegou nesse ponto? Porque quando é uma relação nova, né, de 6 meses, 1 ano, é uma coisa. Mas quando você tem uma relação de muito tempo, assim, e chega nesse ponto... E tem, cara, casais velhos. Eu tenho gente da minha família, própria família. São velhos. E o que une eles é o quê? É a resistência, é o embate, é a discussão. Se não tem essa cola da discussão e da discórdia entre eles, parece que eles se separam. Se eles não discutirem todo dia, eles se separam. É isso que une eles, cara. É a discussão. Então, verdade. Eles ficam nesse ambiente de conflito diariamente. É o prazer deles, né? Faz sentido. E aí, que é um inferno. A casa é um inferno. É que nem fumar. Parou de fumar, morre. Depois de 30 anos. Eu já vi isso, cara. Parou de fumar, parou de beber. Pegou um câncer, morreu. Eu não entendo um negócio desse. O seu prêmio por depois de tanto tempo se estragando, né? Cara, e aí eu não entendo. Eu com a minha mulher, a gente também teve esses problemas, né? É normal, né? Essas crisezinhas, às vezes, que acontecem entre o casal, porque, é uma mente... São duas mentes distintas, né? Diferentes. Então, se você quiser fazer com que ela só se encaixe, igual você falou, no teu modo de vida, vai ser impossível, cara. Vai ser impossível. Igual diz um ditado indiano. No casamento, você tem 2 escolhas. Ou você é feliz, ou você tem razão. Já ouviu essa? Acho que eu já vi essa. Cara, essa parada de você querer ter razão, mas eu deixei aqui, você sabe que o lugar disso é aqui. Cara, algumas discussões são tão relevantes, né? São tão irrelevantes. Exatamente. Não vale a pena você gastar energia, você criar um ambiente por causa de uma coisa tão pequena. Mas sabe por que isso acontece? Porque o casal não tem um objetivo maior. Qual que é o objetivo deles? É simplesmente sobreviver. Não é viver.
é sobreviver. Então eles sobrevivem um dia após o outro. Eles não têm nenhum plano, nenhum sonho estipulado, nenhuma meta estipulada entre o casal, porque eles não têm a comunicação, né? Comunicação ativa e efetiva, né? Uma comunicação clara entre os dois. Então eles não têm sonhos. Esse tipo de casal não tem sonhos, eles têm sonhos individuais. Sim. O cara pensando nele, deixa ela fazer. Deixa essa mulher com esses fios, cuidando desses fios. Vamos dizer que foda-se essa mulher. Sim. Eu acabei de chegar cansado, vou deitar no meu sofá, vou ficar de boa, cara. Tem uns caras que são uns malandros também, né, cara? Tem uns ogros também, né, cara? Porra, vamos falar a verdade, viu, cara? Eu fico puto com esses caras porque os caras não promovem a mulher. Existem, né, os dois extremos. Sim, claro. O cara que não tá nem aí pra mulher, a mulher cheia de filho, cozinhando, fazendo ligação, falando com a mãe, fazendo um monte de coisa, e o cara não tá nem aí. Só porque o cara acha que trabalhou durante o dia inteiro. Cara, você não trabalhou, você descansou. Você precisa de ver como é que é a rotina de uma mulher dentro de casa, cuidando de filho. Cara, é terrível, cara. Quando eu comecei a ver a minha mulher com o Arthur... O pessoal acha que é folga, né? O pessoal acha que é só... ninguém pra ajudar. Cara, é terrível, cara. Eu me sensibilizei daquilo, eu senti compaixão da minha esposa. Eu falei, cara, minha esposa não pode ficar assim, cara. E aí no segundo filho eu falei, não, eu vou me estruturar financeiramente para que isso não aconteça no segundo filho. Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma pessoa que nos ajuda aqui o dia inteiro, a semana toda. Sim. Então ela já não precisa cozinhar, não precisa limpar, não precisa lavar, passar, essas coisas, não faz nada. Já é mãe em tempo integral, né? Ela é mãe em tempo integral, às vezes ela me ajuda na empresa, né? Porque ela Sim. não pode também ficar com a mente vazia, esse negócio de... mulher tem que trabalhar responsabilidade também, né? É responsável, ela tem que adquirir uma responsabilidade e se Externo. sentir útil. Pra mulher, Importante. ela só ser mãe e ser esposa, cara, se você não é um cara romântico, modéstia à parte, eu não sou um cara romântico, né? Eu luto pra ser romântico, mas eu sou o cara mais seco do mundo, o cara mais frio do mundo. Então eu tenho que lutar pra me ser romântico, cara. Eu até às vezes peço perdão pra ela, porque eu sou um cara pouco romântico, apesar de eu ser romântico pra ela, mas eu não sou aqui dentro, sabe? Eu faço um esforço. Porque o amor não tem nada a ver com isso, né? Eu já expliquei, acho que no vídeo passado, só que acho que deu meio furado. Mas o amor é ação, cara. O amor é atitude. Quando você se envolve com uma pessoa, você quer ver ela bem, você quer ver tanto ela bem que você pega e faz o seguinte, não, eu vou lá no mercado pra você, eu vou comprar o que você tá querendo. Você tá com vontade de alguma coisa? Não, eu vou fazer. Você tá com vontade de comprar uma roupa? Não, eu vou lá e vou comprar pra você. Olha a ação. Para você fazer essa ação de comprar alguma coisa para tua esposa, de fazer algum bem para ela, você tem que ter pensado estrategicamente antes para você poder ter esse poder aquisitivo. Então, cara, para você dar o bem, o melhor para tua família, isso já é amor. Se você estiver dando uma boa condição financeira, você tá amando eles, porque você se esforçou para isso. Sim. E tudo que eu ganho financeiramente é para destinar totalmente para minha família. Pode ver que o meu carro já é um carro de tiozão, né? Pô, é um Jeep Compass, mas é um carro de tiozão. É um carro de família. Poderia muito bem ter uma Porsche, igual esses malandrinhos ficam andando aí pra dizer que, né, que tem dinheiro e tal. Vai ver a Bíblia, né? Mas não. Cara, eu ando de boa. Você vê, nós temos 2 carros aí, são carros de tio. Tem uma motinha só pra andar. Ele até esquece que tem uma moto. Por isso que eu falo que a moto é nossa. Cara. Eu penso tanto na minha família que eu nem me sinto, na moto sozinha. Socializei aquela moto. Cara, daí sozinho. Eu deixo o Alex que é sozinho andar com a moto. Porque a minha esposa antes eu andava, né, de moto. Só que agora, agora com um filho pequeno fica difícil. Então é isso. O que tá faltando, assim, só pra resumir esse assunto de relacionamento? Tá faltando cada um se colocar dentro do seu quadrado e de dentro desse quadrado fazer um planejamento, né? Em casal faz um planejamento para ter um objetivo maior. E aí os dois ficam sempre se aturando ou se amando em prol desse objetivo maior. O nosso objetivo é formar família, ter os nossos 5 filhos. Depois desse objetivo a gente vai içar para novos horizontes, vamos formar. Eu acredito que o casal tem que ter um objetivo em comum, mas ambos têm que buscar o seu crescimento pessoal, né? Seu pessoal e seu profissional também. Pô, de repente o cara ali ele quer ser uma administradora, a mulher quer ser uma contadora, eu não sei, mas cada um tem que ter o seu objetivo. Acho que é assim que você... né? Exatamente. E se estiver alinhado, perfeito, ótimo também. Pode ser alguns objetivos diferentes, mas acho que isso é de suma importância. Ficar com a cabeça vazia, sabe? Que nem, mas ela tá ali cuidando dos filhos, não, tudo bem, mas é uma coisa temporária, o filho vai andar sozinho, né? E eu acho que isso é natural, você buscar alguma coisa que te dê um senso de importância, de relevância, até mesmo na sua casa, na sociedade onde você mora. Você criar os seus amigos, né? Que nem vocês também, né? Vocês também têm um tempo para os seus amigos, isso individualmente, né? Você com seus amigos, o Adriano com as amigas, e eu vejo que vocês dois são super, super alinhados com isso, né? Não tem problema nenhum com essas coisas. Não tem problema, acabou o ciúme, né, cara? Exatamente. Já se conhece, já se confia, já né? dessa fase, né, cara? Exatamente. Então, vocês construíram isso, né?
Isso eu não entendo o que acontece no meio do caminho, porque isso é o natural. Né? E hoje em dia isso está sendo um diferencial. Nossa, como é que pode você... A gente atrai bastante. Eu até estava conversando esses dias, a gente estava falando aqui, pô, daqui a pouco, em questão de, sei lá, 5, 10 anos aí, você ter um pai e uma mãe presente vai ser uma coisa de... Né? Nossa, vai ser uma coisa de privilegiado. Você é privilegiado, você tem um pai, você tem uma mãe. Sabe? Não era para fazer sentido isso. Isso daí era para ser o comum. O que está acontecendo agora? Né? E você ter uma relação saudável com a sua família. Pô, cara, você é um sentido de exemplo aqui para as pessoas ao redor, né? Tem até a noite do Fundi, inclusive, que vocês fazem só em casais. Só em casais. Exato. Eu acho essa noite do Fundi, eu acho o máximo. Embora eu não tenha participado nenhuma vez, mas tem um motivo óbvio para isso. É um motivo óbvio. Já ajudei só a arrumar aqui a estrutura em algum momento só. Conta pra gente a noite do Fundi como é que é. A noite do Fundi, a gente comprou todos os aparatos, né? A gente começou com uma pedrinha só, né? Pra fazer carninha e tal. Aí começamos em 4 pessoas, a gente viu, pô, que gostoso esse negócio, né? Porque a gente gosta de... Onde a gente vai nas cidades aí, por exemplo, lá em Gramado, Canela lá. Estão sempre viajando, né? A gente tá sempre viajando, então onde tem fundi a gente vai. Pum, a gente tá virando especialista nesse negócio de fundi. Muito bom. Em Curitiba tem pouco, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 locais aí que a gente já foi aqui em Curitiba. Mas enfim, o que a gente faz aqui, a gente pegou base de todos esses lugares gostosos, a gente já foi, teve um fundi muito top, né? Então a gente começou em 4 pessoas, aí a gente foi ampliando, falou, não, vamos comprar mais uma pedrinha, Aí convidamos 8 pessoas, né? Para 2 pedras e tal, aí não é só 2 pedras, né? Tem, eu acho que 4 fogareiros para atender 8 pessoas, né? Fogareiro do queijo, do chocolate. Não sei, eu não estive presente, eu só ajudo a organizar. Mas você vai ter. Eu acho que mais um tempo aí você encontra uma pessoa em casa. Assim. Não, você tá falando do Fundi, não, mas fala do evento aqui em si, é só do né? casal, cara. É um evento de casal, como é que é? Vocês sempre chamam sempre os amigos próximos, né? Eu vejo que até uns amigos empreendedores, um pessoal de fora. Eu já comentei, e com certeza já tiveram essa ideia de comercializar isso, né? Fazer um encontro de casais e empreendedores, né? Exato. Pessoas com o mesmo propósito, né? De subir, crescer, por mais que às vezes o pessoal tem só o objetivo de empreender, mas eu acho que você tá nesse mesmo nível, onde as pessoas têm os mesmos princípios, às vezes cristão ou não, mas você querer levar a sua família, né? Você dá esse valor para sua família, porque, cara, é incrível como tem gente que não coloca a família em primeiro lugar. Então tem uma definição diferente para esse lance de família. Família é marido, esposa e filhos. Sim. Tá? Então isso é família. O resto é tudo parente. Então, tem cara que, né, abrindo um parênteses aqui, tem cara que casa e fica ainda considerando mãe como família, pai como família. E essas pessoas, elas começam a ter influência direta dentro do relacionamento do marido e da esposa, cara. O marido, ele deixa essa abertura para pai vir e dar conselho, mãe vir e dar conselho. Cara, se fecha, não permita. Corte o cordão umbilical. Corta o cordão umbilical. Por quê? Senão é teu pai que tá possuindo a sua esposa. Não é, cara. Né? É sua mãe que tá possuindo sua esposa, tá possuindo seu pai. Não é. Então, você tem que ser homem o suficiente para quê? Para dizer o seguinte, não, aqui é minha casa, eu me casei. As regras que estavam na casa do meu pai ficaram na casa do meu pai. Agora, aqui eu vou fazer novas regras. Porque o que meu pai atingiu na vida, eu quero pelo menos quintuplicar o que ele atingiu na vida. Senão já tá tudo errado. Porque olha a época que ele vivia, uma época de muita dificuldade, né? Sim. Então, olha a época que a gente está vivendo hoje. Para quem vai casar agora, nesses tempos, né? Cara, uma época que você só não é rico se você não quiser. Porque se você consegue acordar cedo, consegue fazer um bom estudo, consegue executar bem, cara, não tem como você não ganhar dinheiro, bicho. Não tem como você não ganhar dinheiro. Então, quando você se casa, você tem que esquecer todas aquelas regrinhas que estavam na casa do teu pai. Agora a coisa é nova, é novidade. Então não deixe ninguém vir, ficar dando de dedo na cara da mulher, ficar dando de dedo na cara do teu esposo. Cara, isso não existe. Se acontecer isso, pega e se muda. Se muda até para outra cidade. Não deixa ninguém opinar na vida de vocês que são casados. Não deixa. Porque se der tudo errado, os caras vão te ajudar com o quê? Com arroz e feijão. Porque ninguém gosta de ver o outro passar fome. Agora, pagar tuas contas, alguém vai pagar tuas contas? Ninguém vai pagar tuas contas. Então, quando eu me casei, eu já tomei isso aí como base. Falei, cara, ninguém. Se tiver conselhos bons, eu escuto, eu canalizo. Agora, a pessoa vir querer xeretar, vir querer fofocar, essas coisas assim, cara, já corta. Vai pra lá. Vai pra lá que a vida já nos oferece bastante problemas, né?
Pra poder Torne superar, você o rei da sua casa e a rainha do seu lar, cara. Faça você o seu reinado a partir daqui, cara. Pô, cara, com certeza. Poxa, que tá lá atrás, poxa, agradeça seu pai e sua mãe, olha, pelos princípios, Obrigado. ensinamentos Honra, que você né? deu. Honre os dois, com toda certeza. Com certeza. Mas, cara, dali pra frente agora você começa a sua família e é uma nova árvore genealógica agora. Nova árvore Sabe, genealógica, é um exato. galinho daqui, você tá falando dali pra frente, pô. Deixa o galinho ali pra que o cara trás ali. não sente segurança. Pô, agora sou eu, cara, Sim. mas... Nossa, eu sempre vivi no pé do meu pai. E é um defeito também, que os pais e mães, eles querem manter o filho com 30, 40 anos de idade na casa deles. Se eles puderem, eles fazem isso. Cara, nos Estados Unidos, como é que é? Você sabe lá, nos Estados Unidos? O pessoal já cria já pra ir embora. Lá Cria embora pra é normal. Não é com 16 anos que sai da casa do pai e da mãe? Acho que é um pouquinho mais, né? Com 16, com 16 não, começa a dirigir? com 16 vai pra faculdade já, que lá eles terminam, né? Então, com 16 anos já sai, não é? Com 16 anos. Acho que eles têm essa cultura já. Eles saem da casa do pai e da mãe, vão pra faculdade, depois que terminam a faculdade, se eles retornam pra casa do pai e da mãe, cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pro jovem. Enquanto isso, aqui no Brasil, o pessoal tá fazendo um puxadinho no final no fundo de casa. Quantas pessoas fazem puxadinho em cima, embaixo, atrás da casa do pai e da mãe? Exatamente. Não corta esse laço, cara. Não corta esse cordão umbilical, cara. É a mesma coisa que a goteira. Sim. Quando você tem a goteira, você não chega à cachoeira. Eu uso muito esse ditado. Quer goteira? Não vai ter cachoeira. Né? Porque, cara, isso aqui é goteirinha. Quando você fica no empreguinho lá, CLT, ok, tá ganhando seus 1.500, 2.000. Ok, cara, tem uma fase da vida, né? Até uma fase da vida, tudo bem. Mas chega uma fase da vida que você precisa evoluir, bicho. Você vai ter alguém que vai depender de você, tua esposa, teus filhos. Você vai precisar dar um futuro para essas pessoas. Você vai continuar ainda dentro daquela mentalidade de escassez, de pobreza. Não, eu preciso ficar aqui porque eu preciso segurar, preciso guardar. Cheio de gente querendo guardar dinheiro, mas não tem a capacidade de produzir dinheiro. Você tem a capacidade só de guardar aquele pouquinho que ganha. E aí fica se achando. Tem um monte de amigo que se acha que tem 100 mil, 150 mil na conta, mas o cara não tem a capacidade de fazer o dinheiro e trabalhar para ele. Exatamente. Pra mim é um burro. Vai viver trabalhando, né? É um burro. Tem que trabalhar para poder gerar dinheiro. Não faz com que o dinheiro gere dinheiro para ele. Cria uma dependência, né? E o dinheiro tem que transar, como a gente conhece, né? O dinheiro transa, gera filhotinhos. Né? Eu vi essa expressão. Eu não tinha feito essa analogia, mas acho que é muito válida. Enfim, então só falando da responsabilidade, homens hoje que saem da casa do pai e da mãe, eles já saem meio sem a confiança de que eles vão dar certo. Eles já saem, porra, vou dar errado. Tô sem minha estrutura, sem meu pai e minha mãe, vai dar merda. E ficam com essa mentalidade. E quando casam, porra, mas eu não tenho a estrutura do meu pai, já começa a achar estranho já o relacionamento. E é normal, cara. E aí começam as discussões e começa um inferno dentro de casa. E aí, enquanto a pessoa não aprende que é ela que tem que conduzir a vida dela, esquecer do que o pai e a mãe está falando, o relacionamento não vai dar certo. Isso eu te garanto. Não vai dar certo se você fica ouvindo teu pai, fica ouvindo tua mãe demais. Sim. Né? Porque eles deram certo no passado. Agora você precisa dar certo aqui agora. Os tempos são outros agora, né? Os tempos né? são outros. É isso que eu falo, cara. Coitadinhos, né? Se você for pedir um conselho pro teu pai e tua mãe agora, exatamente agora, sobre um negócio que você tá fechando hoje, ele vai te dar um conselho. Só que com base no conhecimento que ele teve lá no passado. Então poupe seu pai e sua mãe e comece a ter uma mentoria com uma pessoa mais forte, né? A gente de conhecimento, né? Questão de política. Você vê que está sendo feito política como se fazia antigamente. Uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, estão realizando uma guerra como se realizasse antigamente. Não é mais assim, cara. Já acabou. Porque os velhos ainda tem muito velho no poder, né? Porque os velhos estão no poder. Muitos né? antigão no poder. Exatamente. E aí acaba com toda a evolução do mundo, cara. Porque esses antigão ficam segurando. Exatamente, segura. A resistência. A resistência é enorme. Novidade, né? E pensa que a resistência também, vamos trazer para nossa realidade, para um casal, é gigante, cara. Sim. As pedradas que eles levam, mas acho que você não deveria agir assim com ela. Você tem que chegar e dar paulada mesmo, porque não sei o quê. Cara, se eu for pedir conselho do teu relacionamento para qualquer um fora de você ali, você e tua mulher, você tá ferrado, cara. Essa evolução da humanidade, né? Nada como você criar seu filho num novo tempo, num tempo modernos, né? Hoje em dia você já não cria mais seu filho como você criava antigamente. Exato. Então, voltando à noite do Fundi, a gente realiza. Lembrou do Fundi ainda? Tinha até esquecido. Não, a gente vai longe aqui, mas a gente volta. A noite do Fundi, então, é muito legal. Eu gosto demais. Eu convido amigos, parentes, né? Casais, pra gente poder confraternizar junto, conversar, jogar conversa fora, contar piada. É legal. Até conta umas besteiras aqui. Não tem esse negócio de, né? Sim.
Então é bem Sem legal, limites, cara. né? Sem papas Sem na limites, língua. Então, São todos uma vez por casais. mês a gente faz isso aí. A gente quer diminuir esse espaço para fazer uma vez a cada 2 semanas, né? E aí tornar comercial, vai que, né? Mas é legal que traz gente de fora, né, cara? Você faz cara. uma coisa bacana mesmo, talvez até um espaço maior. E você Exatamente. traz pessoas diferentes, com cabeça diferente. Isso é bem bacana, cara. Vamos ver, né? Vamos ver. Essa troca aí de conhecimento, né? Mas, cara, me conta, eu quero saber. Eu ainda vou insistir na tua jornada até chegar a Mundial, cara. Até chegar a Mundial, qual foi as empresas que você passou? Porque você sempre foi um atuante na área de serviço, né? Você já teve algumas empresas e, pelo que eu entendi, tu sempre buscou um maior ticket, uma maior lucratividade nesse ramo, nesse nicho. Sempre. Então, vamos lá. Depois que eu casei com a dona Adriele, com a senhora Adriele, vamos dizer assim, né? A senhora Oliveira. A senhora Oliveira, eu fui para uma indústria química, montei um negócio com um colega meu, uma indústria química para vender produtos institucionais, né? Aquela água sanitária, desinfetante, esses negócios assim para indústria, a gente só vendia para indústria, tá? E ali eu comecei a pegar nas vendas. Ali, cara, foi uma escola também, hein? Eu acho que até esqueci de falar isso para você anteriormente. E aí, Alex, eu só me uni com esse meu colega porque ele tinha um desengraxante natural. Você acredita que o cara desenvolveu um desengraxante de peça de óleo, limpeza de piso, daquelas crostas que vem em piso. Cara, um desengraxante natural, você acredita? Você botava a mão, ele não agredia a mão, não agredia a pele, não agredia os olhos, não agredia nada, cara. E ele desintegrava a molécula do óleo. Impressionantemente, ele desintegrava a molécula do óleo e acabava com aquela sujeira do óleo. Cara, um negócio louco. E aí ele veio e falou pra mim, então vamos montar um barracão. Vamos montar um barracão e daí vai a gente otimizar o barracão para poder tirar a licença para esse produto. E aí, cara, a gente começou, montamos sala de pesagem, montamos sala disso, sala daquilo, aqui dentro de um barracão gigante ali. Ô, cara, antes, você já terminou de carregar o celular, não? Que porra. Que é isso aqui, cara? cara? Desculpa aí, gente. Tô aparecendo até agora. Bora. Isso aí, cara do céu. Que coisa. Que erro. Que gafe. Bora lá. Então, a gente começou a otimizar esse barracão, Alex. Começamos a otimizar o barracão. E aí, quando eu ingressei com esse cara na parceria, eu casei com a Adriele. Né? E aí... Não, minto. Eu comecei com ele na parceria, eu tinha já o meu casamento marcado. Seria dali uns 2 meses e meio, tá? Assim que eu comecei a parceria com esse meu colega. E aí ele tinha, então, esse desengraxante natural. E a gente começou a gastar muito dinheiro ali, sabe? Para poder otimizar o barracão, né? O aluguel era caro, se não me engano era R$3.000 na época. E mais toda a grana que a gente gastava. Balança, tinha a máquina que como é que é? Embombava os produtos, eu esqueci, bombadeira, alguma coisa assim, que botava os produtos dentro das garrafinhas, sabe? Era uma linha de produção. E aí eu comecei a botar dinheiro, acabou meu dinheiro. E aí chegou na hora de casar e eu falei, como é que eu vou fazer, cara? Então, a partir do momento que veio essa gripe suína, aí a gente começou a fabricar álcool em gel. Cara, aquilo me salvou. Foi com o dinheiro do álcool em gel que eu consegui casar. Ganhei lá seus 10, 12 mil reais em um mês, cara. Uau. E aí eu paguei meu casamento, enfim. E aí, como ele tinha essa ideia desse desengraxante natural, a gente começou a fazer testes na Conlurb do Rio de Janeiro, na Petrobras, enfim, fazer testes aqui na Sanepar. Então, no tratamento de água, esse desengraxante natural ele diminuía em 70% dos insumos para o tratamento de água. Você entende? Então, cara, é um produto revolucionário. Porém, como eu não era ainda da área de propriedade intelectual, que manjava de fazer patente, essas coisas... Aí eu deixei na mão dele. E ele também, pelo jeito, não tinha conhecimento algum nisso e a gente estava dando murro em ponta de faca. Em vez de ele ir atrás de uma pessoa que tivesse mais conhecimento para poder proteger aquela ideia, não. Aí depois eu descobri que ele pegava esse produto, que tinha uma finalidade para lavanderia, e ele aplicava esse produto para desintegrar a molécula do óleo. Para usar como desengraxante, né? Sulocap, uma intercap solupan, né? Ele substituía esses produtos que eram altamente agressivos para a natureza, né? Então ele tirava desse segmento de lavanderia e aplicava nesses outros aí e dava super certo, cara. E a gente vendia esse produto, sabe? Como desinfetante também, para poder matar germes, bactérias. Então, eu acabei não aguentando. Tá? Infelizmente. Passou no teste da Conlurb do Rio de Janeiro, na Petrobras, como eu já falei. Passou, os caras queriam pedir 100 barris já, daquele de 1.000 litros, né? 100 barris de 1.000 litros, os caras para fazer teste, cara. Cara, ali passou perto de eu ficar milionário. Ali, cara. Mas a gente foi barrado porque a gente já não tinha mais grana para investir nesse produto e a gente não queria abrir esse produto para terceiros. Exatamente. Se você conversar com esse meu antigo sócio, ele vai confirmar, vai validar o que eu tô falando. Cara, ali, já fiquei um pouquinho frustrado, né? Porque ele chegou para mim um dia e falou o seguinte: Leandro, é o seguinte, ó, cara, a gente não tem mais grana, não tem mais verba, não tá entrando dinheiro.
E aí eu tinha começado a vender uns produtos de limpeza para umas empresas, estava dando para pagar o aluguel e tirar um pouquinho. Eu estava tirando R$500 por mês, cara. Depois daquele boom do álcool em gel, né? No próximo mês acabou porque os caras foram lá e vetaram nosso barracão, porque a gente estava vendendo sem a licença, né? E aí eles falaram, vetaram o barracão e eu comecei a fazer venda de produtos, né? De limpeza para poder, né? Sobreviver, né, cara? Pagar o aluguel e sobreviver. E aí, cara, não estava dando mesmo. A gente não estava conseguindo ter muito êxito, não tinha mais grana para investir no produto, né? Esse produto revolucionário, desengraxante. E aí, o que a gente fez? Pô, infelizmente, então vamos parar, né? Vamos ter que parar. E aí, eu parei com essa indústria química, com meu sócio, e aí eu já fui num outro colega meu que trabalhava com calha, né? Poxa, lá eu trabalhava no escritorinho, né? Tinha minha indústria e tudo. Sim. E olha só para você ver o tombo, né? Tinha a perspectiva de faturar milhões com aquela indústria, cara. E aí, do nada, paramos. Não tinha mais dinheiro, parou. Caiu tudo, caiu o faturamento. Claro, ganhava R$500 por mês. Então, eu fui atrás de um colega meu que lidava com calha. Sabe? Calha, botar em telhado e tal. Ele mexia com calhas e telhado. Então, ele fazia reforma de calha, colocava calha nova, telhado novo, enfim. Eu me juntei com ele e falei, cara, me ajuda. Eu tô em uma situação deplorável. Tô casado, casadinho de novo. Eu preciso sustentar minha família, preciso sustentar minha esposa, cara. Me ajuda, me dá uma oportunidade de eu trabalhar com você. Eu falei, não, claro, cara, nós é amigo desde de infância aí. Vem comigo, vamos trabalhar. Ele me ensinou, aprendi muito rápido, graças a Deus, né? A gente aprendeu rápido a profissão, né? De instalação de calha, de dobrar calha, essas coisas todas. E ali eu já comecei a ganhar um dinheiro. E ali ele me ensinou a parte prática, né? De instalação mesmo. Como eu já tinha um comercial bem bom, né? Pra mim, na época era bom, né? E aí eu comecei a lidar com os clientes. Comecei a pegar aquelas partes chatas. De, o cliente vai pagar parcelado, deixa que eu lido com esse cliente. Aí esse meu colega já começou só a ser um instalador. E eu fazia toda a parte comercial e também instalava, né? Aí chegou um momento que a gente decidiu, né, cada um pro seu lado, né? Até porque eu já tinha aprendido e ele também queria fazer uma venda de uma outra coisa lá, enfim. E então eu comecei eu montei a minha própria empresa, né, de instalação de calha. E ali, quando eu estava com ele, eu já comprei um carro, na verdade, tá? Eu iniciei a sociedade com ele, nas primeiras semanas ali, já comecei a ganhar dinheiro, cara. Já comecei a ver dinheiro alto, né? Comecei a ver R$2.500, R$3.000 por mês, tá? Ali, perto do terceiro ou quarto mês, eu já comecei a ganhar mais dinheiro. Comecei a ganhar de 5 a 6 mil por mês. Na calha, tá? E aí depois a gente desmanchou a sociedade, né? Por problemas nossos lá. E aí eu montei a minha própria empresa. Aí já comecei a pegar trabalhos com shopping, né? O Shopping Itália. Comecei a pegar trabalhos maiores. Grande, aí só no Shopping Itália, poxa, assim que eu larguei ele, já peguei o Shopping Itália. Já ganhei R$21 mil de lucro. Só no Shopping Itália. Pô, aquilo ali já deu um up na minha carreira. Falei, pô, é aqui mesmo que tá o dinheiro, né? Aqui eu vou me esforçar mais aqui para pegar mais clientes desse ticket aí. E aí, cara, eu fui trabalhando, daí peguei uma outra empresa, Gasparini, do Brasil, né? Que também comecei a fazer manutenção para eles e ganhar muita grana ali, cara. Daí eu paguei já o meu carro, já comprei uma Frontier, uma Frontier 2015, e aí já comprei uma Hayabusa, uma motoca, e, cara, fui comprando, já fui mudando de casa, já fui aumentando o padrão, e aí eu falei, cara, mas eu não quero lidar com obra, não. Não quero lidar com obra, porque eu tinha que meter a mão, né? Eu tinha que meter a mão, e daí eu tinha meu funcionário, né, que era uma época da minha vida, meu irmão me ajudou, de outra época eu peguei outro ajudante. Enfim, mas eu tinha o hábito de trabalhar muito pouco. Eu combinava com meu irmão o seguinte, cara, eu não gosto de trabalhar nisso. Se você gosta, procura outro, porque eu não gosto. Então é o seguinte, eu vou te pagar um fixo de 1.500, tá? Você me ajuda, só que eu quero trabalhar somente um dia por semana. Os outros dias eu quero só ficar fazendo orçamento e tal e vendo essa parte. Trazer cliente. Trazer o cliente e trazer o cliente de qualidade, porque dê bastante lucro que a gente trabalha muito pouquinho. Enfim, a gente foi assim e chegou num período que eu falei, cara, eu quero parar com isso. Eu acho que eu consigo mais. Eu acho que eu consigo crescer muito mais do que esse crescimento que eu já tive até aqui. Eu vou arriscar. Eu vou me desafiar a ter uma nova profissão, a fazer uma nova coisa. E aí eu fui pesquisando o que eu posso fazer, Daí um tio meu falou, cara, tem um cara ali, pô, o cara tem a 4ª série, o cara tem avião, o cara tem carros importados, o cara tem mansões em Curitiba, tem apartamento em Balneário Camboriú. O cara arrochado de ganhar dinheiro, o cara ganha tanto dinheiro que não sabe onde pôr. Mas como é que você sabe? Não, eu dirijo pro cara. Eu dirijo pra ele, eu sei. Mas o que ele faz, tio? Ele mexe com marcas e patentes. Ele é desse segmento. Eu falei, cara, mas marcas e patentes? Nunca ouvi falar isso. O que é isso? Não, Serredida, ele me explicou. Eu falei, cara, tá aí. É isso aí que eu quero pra minha vida.
E aí eu comecei a estudar. Eu estudei um mês, cara, sobre marcas e patentes. Só que um estudo meio até, não muito direcional, né? Porque a gente não sabia muita coisa. Então eu comecei a estudar sobre patente, como é que faz patente, de onde faz patente, quem faz patente, qual que é o país que se ganha mais dinheiro fazendo patente. Eu comecei a pesquisar tudo sobre esse mercado. Registro de marca. Tá, como é que faz, como é que não faz e tal. Eu estudei durante um mês, cara. Eu tirei um mês, não é um sabático, né? Eu tirei um período, assim, ó, da minha vida e parei. Pum, eu tinha um dinheirinho na época, né? Que eu tinha feito um trabalho para um condomínio. Esse condomínio tinha dado o total do trabalho a R$45 mil. Só que ela falou, eu vou te pagar em 10 vezes. Falei, perfeito. Porque eu já estava imbuído, como vamos falar assim, imbuído. Eu já estava com a coisa na mente de né, fazer essa transição para esse novo segmento, para esse novo ramo de atividade. Aí eu usei esses 45 mil parcelado em 10 parcelas de 4.500, eu lembro até hoje, para poder iniciar a Mundial Marcas e Patentes, que é essa empresa que eu tenho até hoje. O que eu pensei? Eu preciso iniciar uma empresa, mas eu não sei nada desse segmento. Só pela teoria, eu não vou conseguir cliente, eu não vou conseguir executar, não vou conseguir falar na frente do cara, não vai sair, cara. O que eu preciso fazer? Pensei, cara, eu vou contratar 2 funcionários. Eu vou contratar 2 funcionários que estejam trabalhando dentro dessas empresas. E aí eles vão me dar mais segurança, né? Eles vão dizer como é que é, a parte prática da coisa ali, a parte negocial, para mim poder sair do zero, né? Contratei. E, inclusive, contratei desse cara mesmo, que o meu tio trabalhava. Sim. Fiz proposta para 2 funcionários que estavam na empresa dele, né? Que eu tinha acesso, que daí meu tio me deu os contatos. Tinha acesso. Fiz proposta para esses caras. Esses caras ganhavam R$1.000, né? Fixo, mais comissão de 7%, se eu não me engano. E eu falei, não, eu pago 2.000 para vocês, para cada um de vocês, que dava os 4.000, né? Sim. Dava os 4.000, eu ganhava 4.500, sobrava para o aluguelzinho, que eu pagava 600 de aluguel no meu escritorinho da Mundial, né? Legal. Então, pagava os 2 fixos, mais 10% de comissão para cada um. Poxa, os caras, não, tá bom, né? Vamos ganhar um fixo de 2.000, vambora. Trouxe os caras, enfim. Depois de... Eu fiquei 6 meses com eles, né? Sim. E assim que eu trouxe eles para a empresa, eu já contratei 6 televendas. Pau! R$1.000 mais 10% de comissão para cada televenda também. Sim. E aí já comprei telefone, já montei a estrutura toda, cara. Aí quem tava comigo? Tava a minha esposa, né? Tava comigo, mais essas 7 televendas e mais esses 2, que uma pessoa era especialista em patente e o outro rapaz era especialista em registro de marca. Então eu tinha os 2 especialistas nas áreas que eu precisava. E aí a gente começou, então, a abrir uma empresa, né? Efetivamente a gente abriu a empresa. No dia... Cara, eu não lembro o dia, cara, mas é em janeiro. Foi no dia 9 de janeiro a gente abriu a empresa. 9 de janeiro. A gente abriu a empresa, a gente começou e tal, começamos as tratativas. Só sei que eu fiquei 2 meses com esses funcionários, depois de... 2 meses, 6 meses com esses funcionários. Depois de 6 meses, eu dispensei eles, porque eles já não estavam mais atingindo os objetivos, né, que eu tinha sobre eles, né? Eles já não conseguiam fazer venda, por quê? Porque a minha empresa era nova, então não tinha muito cliente na carteira para eles poderem vender fazer mais vendas para os mesmos clientes, né? Então eu dispensei eles. E ali eu comecei sozinho, cara. A partir de 6 meses eu comecei sozinho. E aí então eu comecei a pegar mentoria, né? Eu comecei a pagar consultoria, na verdade, para o Milson, né? Um cara que sempre me ajudou desde o início da Mundial. O Milson estava com a gente e até hoje eu mantenho pagando o Milson. Como consultor. Eu não preciso mais do Milson, mas até hoje eu mantenho ele, cara, porque esse cara me ajudou demais, sabe? Então sempre paguei consultoria. Para esse segmento eu sempre paguei consultoria e sempre vou pagar consultoria, tá? Então hoje, graças a Deus, eu vivo muito bem. Eu descobri o mercado aqui do Brasil, vendo muito registro de marca, vendo muita patente, franquia a gente também realiza aqui na empresa, tá? Então já abri para novos mercados. A gente vende para a China, para a Itália, para o Japão, Estados Unidos, aqui Paraguai, Uruguai, Argentina. Cara, a gente vende para vários países, praticamente não todos os países, né? Mas os principais países do mundo a gente já fez negócio com eles. E aí já tô ganhando em euro, tô ganhando em dólar. Sim. E tá uma maravilha, cara. É isso aí. Pois encurtando a história. Não, mas agora que tu falou, tocou num assunto interessante aí sobre ganhar em dólar. Pô, cara, me conta sobre essas últimas VoIP aí, essas últimas VoID, né? VoID é que se fala, VoID. que essas aí que vêm da China. Massa, porque a gente tá tendo bastante investimento de fora agora. Agora tá uma época que a China tá entrando bastante no Brasil, né? Querendo ou não. Exato. E eu vejo que você tá pegando bastante cliente de fora, cara. Como é que tá sendo isso daí? Como é que tá sendo essa captação externa? Bastante. É o que tá mais me trazendo atualmente a China. Tá, China, e como é que eles chegam até você? Como é que tu faz essa captação, cara? Cara, são empresas. Eu tenho a nossa advogada. Pode contar pra gente? Pode, claro. Pô, eu tenho a nossa advogada, que ela fala inglês fluente, né? Então, há 1 ou 2 anos atrás eu falei para ela, prepare propostas e manda para a China, manda para os Estados Unidos, manda para todos os países.
nas linguagens específicas de cada um, né? Manda para eles e diga que a gente está abrindo aqui agora a possibilidade deles terem um parceiro fixo aqui no Brasil para poder atendê-los aqui. Então, qualquer marca, por exemplo, na China, Japão, Estados Unidos, qualquer cliente que queira depositar marca aqui no Brasil, eles vão até essas empresas que são especializadas lá. E aí essas empresas, como tem a gente, já tem contrato de passar esses trabalhos para a gente, elas vêm e pedem para que a gente represente elas aqui no Brasil. E aí a gente, só para você ter uma base, mês passado, 3 semanas atrás, a gente recebeu uma leva de marcas da China. Foram 30 marcas que a gente registrou aqui para um dos clientes nossos da China. Lembro. Você lembra, né? Então, mas a margem de lucratividade, claro que é maior, né? Que você tem que dar um desconto. Você está trabalhando de empresa para empresa, né? Não é de empresa para consumidor final, né? Sim. Então, a gente chegou a lucrar ali só com essa empresa da China R$33 mil de 33, lucro. lembro desse dia. Tirando tudo. Então, a gente recebeu em dólar, claro, né? Acho que veio $9 mil, alguma coisa assim. Não, menos. Veio $8 mil, alguma coisa assim, que a gente recebeu, e aí quando vai fazer o câmbio lá, dá esse valor em reais, né? Então, cara, a gente estava muito feliz, a gente está ampliando, a gente não para de crescer. Esse segmento aqui não é só no Brasil, e não é só na tua cidade, não é só no teu estado, cara, é no mundo todo. Tudo vem de fora, né, cara? Acho que você consegue fazer uma ligação forte. E fora os clientes do Brasil que querem registrar. Em outros países ainda leva que lá pra também trás, pra fora. É gigante. Pô, bacana. É um número de clientes que querem registrar em outros países, né, cara? Eu vejo tantos números aí entrando. Qual foi o maior cliente que você já teve aí na Mundial? Qual foi o maior lucro que você já teve de um cliente só, de um serviço só? De um serviço só. Isso daí é pra instigar bastante pessoal aí, hein? Cara, teve um cliente aqui do Brasil mesmo. Uma empresa bem grande que a gente atende. Aqui do Brasil. A gente chegou a lucrar... Cara, num pedido que ele fez, num pedido, né? Sim. Não todos os pedidos dele, porque tem cliente que registra marcas há anos com a gente. Então, em um pedido só que ele fez, foram também 30 marcas, só que aqui o ticket para venda, o ticket médio aqui para venda, para esse cliente de dentro do Brasil, a gente pede mais alto, né? A gente ganha mais. Então, cara, a gente chegou a faturar R$122 mil. Caraca, bicho. Um pedido só numa leva de marca que ele deu pra gente. Acho que eu lembro desse dia, acho que eu lembro dessa época aí, hein? Eu não vou falar o nome dele não, mas cara, é real, se a galera duvidar, me chama no inbox, a gente faz uma aposta. Eu vou apostar com você. Se for real, você me dá 10 mil. Não inventa moda, não. Se for mentira, eu te dou 20. Aí eu mostro pra você aqui o Eu lembro que esse dia ele fechou e ele abriu até um sorrisinho assim. Eu chego comemorando. Onde eu chego... É porque eu vejo ele sempre... Cara, às vezes a gente tá em algum lugar aí almoçando, a gente tá, sabe, fazendo alguma coisa, tomando uma cerveja, e o cara, ele tá sempre trazendo cliente pra equipe, cara. Tá sempre trazendo eu não paro. Eu tava no cinema. Nem precisa de vendedora. Ontem eu tava no cinema. Exatamente. Eu comentei com você, eu tava no cinema. Não sei se eu já falei aqui ou não. Não, mas falou pra mim antes. Não, né? Eu tava no cinema, cara, ontem e, no cinema, é que eu gosto de trabalhar nisso que eu faço. Eu gosto de trabalhar, de fazer isso que eu faço. No cinema, um cliente me chamou e tal, já tinha me chamado, né? Daí, vou fechar negócio aqui. Fechei 5 mil e pouquinho. Dentro do cinema ali, questão de 3, 4 minutos ali, pra gente definir uma marca. Não, então é essa mesmo. Pode fazer nas classes que você me indicou e tal, e já dá sequência. Cara, então é muito rápido. Esse segmento é muito legal. É muito bom. Bom demais. E para concluir, cara, me conta então que teu mais novo investimento agora é vender a própria profissão. Pois é. Você desenvolveu um método aí que eu já vi, que a gente já gravou inclusive, que, cara, tá muito top, cara. Tá muito completo, tá muito rico em informação, cara. Cara, eu tenho uma função social, né? Como isso aqui é tão bom, eu não quero só para mim. A galera fala, mas cara, você quer vender aí esse método para poder ganhar dinheiro? Cara, não é. É claro que envolve dinheiro. Pô, eu não vou ser sempre hipócrita, envolve, né? Sempre a ponto de dizer, não, eu quero só fazer o bem. Se eu der isso aqui de graça na internet, quem que vai querer? Alguém vai querer. Vai cair num limbo aí. Vai cair num limbo. Não, acho que não, de graça. Cara, ninguém quer coisa que é de graça, bicho. Então a gente desenvolveu um método RM. Nesse método eu vou passar alguns insights, né? Praticamente todos, né? Os insights do que eu fiz, né? Para poder reduzir o tempo de uma pessoa normal, né? Para que ela tenha o resultado que eu estou tendo. Tá? Então, a pessoa vai comprar esse método, ela não vai precisar ir lá, ter aquele nível de conhecimento que eu tive lá, eu vou estudar um mês. Não, cara. Eu já tenho para mais de 10 anos dentro desse segmento. Eu resumi tudo. Né? 10 anos de experiência dentro desse segmento. Eu resumi dentro desse método só as principais coisas que você precisa saber.
sabe? Os insights. Nada de coisas maçantes. Sabe aqueles cursos maçantes que você tem que passar por aquelas coisas chatas para depois você aprender um negocinho que, pô, no final você vai dizer, nem era tudo aquilo, pô. Por que eu comprei essa porcaria desse curso? Então, a gente fez esse método, né? Você pode comprovar e validar isso. A gente construiu esse método para que você possa ter um norte. Tá? Você que às vezes está meio perdido ou está dentro da tua profissão, não está dando dinheiro. Cara, só para você ter uma base. Hoje de manhã eu fui visitar um cliente meu que ele está há 30 anos dentro de uma indústria de lavanderia. Cara, e ele falou para mim, cara, eu não aguento mais isso aqui, cara. Eu não aguento mais. Cara, tô ganhando bem, mas eu não aguento mais. Isso aqui tá me dando lá seus 15, 20 de lucro no mês, mas, cara, isso aqui não é pra mim mais. Eu chego aqui estressado, eu já não aguento olhar pra cara das pessoas, cara. Eu falei, cara, você precisa de uma nova fonte de renda. Você só tem uma? Ah, eu só tenho isso aqui, bicho. Você vai... O cara já tem 63 anos de idade. Nossa. Eu falei, cara, você precisa urgentemente. Vende essa empresa. Vende. O negócio para 30 anos não é normal. Você ficar com tantos anos com uma empresa assim e que a empresa depende dele até hoje para funcionar. Depende de uma pessoa só. Pô, é complicado, viu, né? A gente tem um lema na administração. Cara, se depende de você para a empresa rodar, você não é um bom administrador. Você tem que ficar de fora só montando as peças, né? Montando o quebra-cabeça, bicho. Se você precisa fazer parte do processo para a empresa poder rodar, tá tudo errado. Se você não está conseguindo tirar uma férias, Alex, tá tudo errado. Tá tudo errado se o empresário tá lá e não posso tirar férias, você não vai sair. Não, tem que sair uns 2 dias. Cara, para com isso, tá tudo errado. Pode reformular, refaz aí o planejamento, que tá tudo errado, cara. Você tá indo em outra vibe, bicho. Você tá indo num caminho, o coração vai explodir, cara. Você vai ter um infarto, bicho. Você precisa viver, você precisa desfrutar com a tua família, você precisa ter momentos bons. Eu costumo dizer, até com a minha esposa, quanto mais a gente viaja, Alex, quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente investe o nosso dinheiro em desfrutar de uma forma saudável com a minha família, cara, mais cliente bom surge. É impressionante. Eu não sei o que acontece. É claro que eu imagino que sou cristão, que é Deus na minha vida, mas em contrapartida é o atendimento que eu dou, é a energia que eu transmito para o cliente. Porque o cliente vem até mim, o cliente não é rei aqui. O que? Cliente é rei? O que, rapaz? Cliente é rei nada, é rei o quê? É as diretrizes que eu tenho para passar. Se ele quiser, hoje em dia, né? Se ele quiser, ele entra. Se ele não quiser, não precisa. Deixa, tem que ele ainda. O Brasil tá difícil, tá ruim de trabalhar no Brasil. Eu nem preciso do Brasil, cara, eu vou para fora. Eu consigo sobreviver e muito bem com os meus luxos, só com cliente de fora. Eu não dependo do Brasil para poder sobreviver dentro do meu segmento. Né? Então, a gente está passando esse método para que todo mundo que adquirir esse método ele tem a capacidade de olhar também para esses outros horizontes, né? E ver isso como uma forma de ele poder atuar também nesses outros países, né? Então, a gente preparou esse método com muito carinho, você pode dizer, né? Você está presente. Com muito carinho para que quem adquirir esse método entre dentro do nosso grupo de membros, né? E a gente vai fortalecer esse cara até que ele comece, até porque a gente tem lá um apelo dentro desse método. Sim. Que você vai lucrar os seus 7 a 15 mil reais, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim que a gente definiu. A gente definiu uns parâmetros bem certeiros ali, já né? dos primeiros meses. Já. Tá? Então não tem erro. Só aprender a fazer. Aprenda a fazer. E vou dizer para vocês aqui, se não fosse sócio desse cara aqui, cara, eu já tava fazendo o curso dele e já tava trabalhando nisso daí. Não, mas tô segurando. Porque, cara, comecei aqui com editor aqui. Hoje em dia eu sou diretor, sou sócio aqui do Leandro, mas se eu tivesse sendo só um editor aqui, cara, eu já tava vendendo esse negócio. Vende esse método aí pra mim. Me ensina a fazer isso aí, cara. Só me passa só o próximo módulo aí. Grava mais um pouquinho aí. É porque a galera me vê, cara, meus parentes me vê, os vizinhos, às vezes a gente sai aqui e, porra, é 10h30 da manhã, eu saio, brinco com meu filho tem uma moto, ele sai maluco que o terreno é gigante, né? Às vezes ele anda pelo terreno todo aí. E às vezes ele pega e sai na rua pacata, né? Bem tranquilo. E às vezes o vizinho, pô, mas esse cara, dá de tarde ele tá com o filho, dá de manhã às vezes ele tá com o filho. Pô, mas esse cara não trabalha? É porque eu saio muito cedo de manhã. Verdade, aqui eu costumo falar que a casa do Leandro é uma casa viva, cara. Porque aqui é uma classe média alta aqui, né, cara? Aqui é uma rua, aqui todo mundo... Aqui o bairro em si, né? Mas, cara, aqui você chega aqui na frente da casa do Leandro, cara, entra e sai direto, é família, é carro de gás, é moto de gás. A família vem. Cara, você chega aqui meio-dia, tá o Arthur aqui, o filho dele aqui de moto pra cima e pra baixo na rua aqui de motinho aqui, cara, tá no terreno. Bicho, cara, só faz barulho. E você vê que a rua inteira aqui é uma rua bem calma, tranquila. Os vizinhos tudo pra cá, ninguém sai de casa. Quando eu vejo os vizinhos, eles só estão entrando e saindo. Cara, não vejo ninguém, não vejo uma bagunça, um som alto, eu não vejo uma luz à noite. Cara, até isso, eu acho incrível. Por isso que eu falo,
Essa aqui é uma casa viva numa rua morta, cara. Como é que pode, né? Os caras acham que tem dinheiro, são chatos, os caras são implicantes. Não, mas é... Pô, eu saí de dentro de um córrego lá, cara, quando era pequenininho. Exatamente. A gente sabe viver. Eu costumo aproveita dizer o seguinte, bem mais o que a gente quem tem, né? nunca teve dinheiro, quando começa a ter dinheiro, cara, esse cara vive, bicho. Esse cara vive intensamente as coisas. Tem mais prazer as ele coisas, comemora cada conquista, pra ele é tudo legal, tudo 10. E agora quando é um cara que o pai já teve, tipo, né, eu conheço um cara aí que, pô, o pai dele já deixou 3 terrenos num lugar de luxo pra ele. E já deu uma casa, deixou mais 3 terrenos. O cara falou, que faz com dinheiro, bicho? A vida do cara é chata. Ele nunca teve que se esforçar pra ganhar nada, pra conquistar nada na vida, tudo de mão beijada. E aí um cara desse vai falar de igual pra igual comigo? Ô, Alex, não fala. Eu não deixo esses filhinhos de papai vir. Cara, a gente tem um cacete, bicho. E aí, o que você tem? Você tem que ser ganhou do teu pai? Eu não, cara, meu pai nunca me deu nada, até pra terminar os meus estudos eu tive que pagar, bicho. Então você não vai falar de igual pra igual comigo, você não é. Você não fez, você não tem a mesma história que eu, cara. Você ganhou tudo de mão beijada. Respeita nós, filho. Respeita nós. Aqui nós é vira-lata. Nós chegou no topo. Tomba a lata, comendo lixo. E vende a lata. E vende a lata ainda. Aqui não tem essa. Se for latinha de alumínio, nós vende a lata. Pessoal, dá uma conferida lá, leandrodeoliveira.com.br ou coloca lá Método RM lá no Google lá que vocês vão gostar, hein? Vão se arrepender. Isso aí. E segue, faz certinho tudo que tá lá, cara, que vale muito a pena. Isso vai mudar a sua vida, cara. Inclusive, nós vamos lançar o Método RM agora, né? Sim, exatamente. Acho que vai ser o que tá programado pra qual dia, Alex? Não sei. A gente tá esperando um pouquinho ainda. A gente vai lançar numa data certa aí, porque mas acho que é do próximo mês, né? a gente tá pensando em fazer só um lançamento, só vendendo uma vez só. A gente tá testando, a gente tá vendo a estratégia, mas possivelmente a gente venda só uma vez, só num lançamento só e depois a gente não venda mais. Porque a gente tá querendo fechar um grupo seleto, a gente não quer simplesmente vender aí no coletivo. Isso daí é uma questão de estudar aí também. Tem uns parceiros aí que estão vindo aí prestar uma consultoria pra gente. Então a gente tá pesquisando tudo isso daí e talvez a gente não venda no perpétuo não, talvez a gente só venda só uma vez. É isso aí, talvez faça até uma segunda versão depois de muito tempo, né? Mas é isso aí, vamos pegar uma equipe forte, né? Pra poder se dedicar, eles, ensinar eles, fazer eles lucrarem efetivamente, né? Para que eles possam, né, num futuro próximo, ter a vida que a gente tem que ir, no caso, né? Enfim. Não adianta pegar no coletivo aí, cara, tem que dar uma atenção, tem que fazer o pessoal progredir. A gente quer que o pessoal progrida mesmo, cara. A gente não quer, curso, né, a gente não quer só vender, a gente quer realmente criar um nome, perpetuar, né, cara? A gente quer estar aqui no podcast, a gente quer que vocês olhem pra gente e realmente vejam aí que a gente vai entrevistar muita gente grande, vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai trazer muito empresário pra cá. Então a gente não quer simplesmente fazer uma coisa mal feita aí que vocês simplesmente consuma em suma. Não, a gente quer parceria, cara. A gente quer parceria. Tem até, a gente estava até estudando até um método aí, se você fazer o curso RM, de repente você não consiga se soltar, não consiga vender, talvez você tenha uma dificuldade, seja ainda muito preso, embora a gente esteja até falando sobre mentalidade, ali, psicologia, técnicas de venda, a gente está fazendo um curso muito completo mesmo. Mas se de repente você ainda assim sentir uma dificuldade, você ser sozinho, não consegue se soltar, a gente também está pesquisando até uma forma até de filiação, né? Exato. Exatamente, você faz a venda aqui e aqui vai ter toda uma atmosfera para você, vai ter advogado, tudo mais. Tudo que você precisar aqui vai ter um suporte muito grande para você, tá? Por isso que inicialmente é interessante que a pessoa compre o método e aprenda um pouco sobre o nosso segmento. Se dedique a isso. Pô. Cara, não vai se arrepender, eu tenho certeza. Isso aqui é o ramo de atividade que vai te dar muito mais dinheiro e melhor qualidade de vida, porque a gente está dentro daquela regra dos 80-20. Né? O método de Pareto. A gente até fez alguns vídeos sobre o método de Pareto e a gente adotou esse método de Pareto. Tá? Porque eu quero trabalhar 20% e obter resultado, né? Obter lucratividade nos outros 80% e qualidade de vida dentro desses 80%. Então eu quero que 80% do teu tempo, você esteja dividindo com a sua família, você esteja feliz, lucrando, viajando, fazendo network. E a gente já conversou sobre isso, né? Desde a época que você prestava serviço para nós, se você estivesse ganhando bem lá, você ainda buscava trabalhar, lucrar, até mesmo, no mínimo a mesma lucratividade que você estava tendo, mas trabalhando menos, tendo mais tempo para tua família, né, cara? Eu nunca gostei de trabalhar muito. Eu gosto, na verdade, de pensar estrategicamente de uma forma que eu tenha mais dinheiro para poder viver da forma que eu quero viver, cara. Acho que todo mundo é assim, né? Sim. Eu gosto de fazer registro de marca. É uma coisa de vendedor, né? Só trazer serviço para a empresa, vender serviço e pronto, casa. E depois de você comprar um método, eu vou te ensinar a montar uma engrenagem para você parar de trabalhar. Você parar de trabalhar. Você vai trabalhar por hobby, porque você gosta. Aí que o dinheiro começa a entrar pesado. Aí que a coisa começa a virar. A chave vira. Isso eu tenho certeza. Ó, eu trouxe aqui um certificado só pra galera ver. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui que eu faço, ó. Então eu faço o registro das marcas para poder sair esses certificados.
Olha aqui, esse aqui é o certificado nosso, né? Da Máquina Esse aqui é de o da Sucesso. Máquina de Sucesso, cara. Esse aqui é do Leandro Esse de nome Oliveira. já é nosso. Já é Esse aqui é do Leandro de Oliveira, tá? É com essa câmera aqui. Esse aqui é o do Leandro de Oliveira, que é a minha marca pessoal, né? Inclusive já Eu foi sou cantor, mentor. né? Você nem falou essa Eu parte. já fui cantor, sertanejo, fui lá pra Goiás, gravei clipe em Goiânia. Eu já tentei de tudo na vida, cara. Eu já tentei de tudo mesmo. A gente deixou de falar de muitas profissões aqui. Não tem espaço, né? Não tem Não tempo. tem espaço, cara, é muita cara. coisa. Já fui pra Goiás, Uma vida gravei muito badalada clipe, cantei mesmo. pra Goiás e gravei também vários clipes aqui em Curitiba, Londrina, onde mais? Maringá. Cara, já rodei Sim. o Brasilzão aí, cara. Rodei o Brasilzão também na área da Já vi música. umas músicas muito boas. Olha, eu não Cantor sou muito chegado em sertanejo. sertanejo, mas realmente as músicas legais, cara. Sou compositor também das minhas próprias músicas, né? Fui eu que compus algumas, acho que 2 eu comprei. Ó, eu vi mas... que tem uma sala de instrumento ali que, cara, tem coisa que eu não sei violão, o que que é. sanfona, ali. piano. Tem o que mais ali? Viola, tem 2 violas, né? Uma tinha um carreira, cara, eu gosto demais. Eu não toco nada, daí eu não sei, não conheço nada daquelas coisas. Não. Mas eu gosto, cara, eu gosto. Tem ali minha salinha de música, não abro mão, pelo contrário, só vou implementar e melhorar, otimizar, porque eu gosto demais de música. Música faz parte da minha Muito vida. bacana. Pessoal, conversei aqui hoje com o Leandro de Oliveira, Oh, meu querido amigo e isso aí. sócio e proprietário aqui, lançador aqui da nossa Máquina de Sucesso, empresário Exatamente. dos grandes aí. Valeu, Fez cara. muita coisa boa. A gente nem falou do robô, né, cara? A gente tem um lançamento Porra, cara, foda aí. Um equipamento de um robô de lavação de fachada, galera. A gente tem uma Vocês novidade vão- no Brasil aí, cara. Cara, Não tem nada igual. já iniciamos a patente dele, não existe no Brasil, não existe no mundo, na verdade. Algo similar ao que a gente tá inventando, tá? Então já tá lá nos nossos parceiros, o Lucas, né? Da Axis Engenharia. Ele já tá lá, já tá botando os projetos, já tem um projeto de uma outra engenharia que iniciou, agora passei pro Lucas, que vai ser nosso sócio aí nessa área desse equipamento. E, cara, meu Deus do céu, a gente vai virar bilionário. Isso eu te garanto que a gente vai virar bilionário Show. muito rápido. Muito rápido. E é isso aí, pessoal. A gente vai despedir de vocês. Fiquem ligados aí na Máquina do Sucesso. Você está olhando pelo Instagram, pelo YouTube, né? Exato. Fica sempre de olho aí. Toda semana a gente vai ter grandes histórias aí. Vai ter grandes histórias de empreendedorismo, principalmente locais aqui. A gente vai trazer o pessoal local aqui de Exato. grandes comércios. Tá? Vai trazer muita história bacana. Massa. Pessoal que venceu bastante barreira, que progrediu, prospera hoje em dia. Com certeza. E, cara, vocês vão gostar, vão gostar. Bora. Se você tá aqui perdido, você tá aí perdido pensando na profissão para você seguir, dá uma olhadinha no nosso canal de YouTube, você vai ver que tem atores, tem de tudo, cara. Tem gestão de tráfego, tem bastante coisa, cara. trouxemos Tem bastante coach, profissional, né? tem bastante coisa aí. É. Dá uma Legal, olhadinha cara. ali para você se inspirar também, ver a dificuldade que o pessoal passou. Você vai ver muita dificuldade ali. Você vai ver que a sua dificuldade não é uma dificuldade, Não. cara. Você vai ver que tem gente que começou do zero de verdade. É zero. Gente que não tinha um computador, não tinha um celular, cara. É. Você vai ver Para grande de se história vitimizar, inspiradora. rapaz. Você consegue sair daí, hein, bicho? Exatamente. Cara, me despeço então. É nóis, tamo junto. Boa! Bora! Pra cima! Valeu! É nóis.